Sejam todos bem-vindos a mais um podcast O Sentido. Estamos aqui hoje com um entrevistado sensacional. Já batemos um papo nos bastidores aqui, foi bom pra caramba. Já saiu muito assunto aqui. Já saiu muito assunto, até falei, vamos parar de falar, que senão a gente não conversa lá no podcast. Então, queria agradecer todo mundo que está assistindo esse canal. Queria pedir uma coisa aqui, um favorzinho aqui, ó. Precisa se inscrever. Eu sei que vocês estão assistindo, tem gente que manda, Vitão, tô gostando, legal. Mas tem que se inscrever aqui, que senão não funciona. Tem que se inscrever, curtir, comentar, pode elogiar, não tem problema nenhum, a gente gosta do elogio, o colérico gosta. Então manda aqui, tá bom? Queria agradecer, para a gente poder começar, agradecer o pessoal do Estúdio Sigma, o Marcos, a Camilo, o Ed, toda a galera do estúdio, muito obrigado. Valeu a todos. Olha lá, já estamos ao vivo no Instagram. Uau! Hoje estamos ao vivo no Instagram. A Monique entrou, a galera entrou, Evilásio. Primeira vez hoje aqui, todo mundo está assistindo no YouTube, estamos ao vivo. O YouTube vai gravado na semana seguinte, mas quem está no Instagram está ao vivo, tá? Então todo mundo, galera do YouTube aí, tá vendo uma semana de atraso aí. Queria agradecer o pessoal do IC Barra Fundo, o pessoal do Estudo da Construção, a Priscila e o Anderson também, tá? Um agradecimento especial para vocês, um beijo. E vamos começar. Olha lá o YouTube, o Instagram. Aê, Monique. Vamos começar, vamos trazer hoje aqui um entrevistado, Rodrigo Calegari. Calegari, com dois L's. Com dois Calegari. L's no ar. Ele, cara, é um cara muito gente boa, a gente se conheceu no evento, sensacional. Foi, puta, aqueles caras que eu olhei e falei assim, esse cara é gente boa, preciso trazer ele pro podcast. Aí comecei a seguir ele no canal dele, tem um Instagram, já passa seu Instagram aqui, vou deixar também aqui nos comentários no Instagram. E tem um trabalho muito legal e lembra, eu falo pra todo mundo no canal aqui, ó. Pra sentar nessa cadeira tem que ter um propósito, tem que ser cara bom, porque a galera que tá assistindo aqui, ó, galera que tá assistindo aqui, até meu editor tá aqui, Eric, fala aí, mano. Então a galera tem que ser boa para sentar aqui, então obrigado por ter vindo. Obrigado. Cara, eu que agradeço, né? Não tenho nem palavra para agradecer. Primeiro que o lugar aqui maravilhoso, sensacional, foi muito bem recebido, recepcionado. E tem muita coisa pra gente falar hoje. Eu queria agradecer também, né, por esse comentário. Eu imagino que para sentar aqui, realmente, para estar nesse lugar, precisa ser bom, a frequência tem que ser boa, tem que acelerar. E hoje nós vamos falar sobre vendas, sobre gestão de vendas, e vamos mandar marcha nisso aí. Bora. Seguinte, galera, olha lá. IC Barra Fundo, parceria de 1 milhão, é isso aí. Né? O Evilásio veio aqui entrevistado, sensacional. Legal. Vamos lá, vamos falar agora. Gente, ó, só para deixar bem claro aqui, vamos falar sobre vendas, liderança. Ele é um mestre de vendas hoje. Vou pedir para você se apresentar bem legal. Então, quem tiver perguntas aí no Instagram, pode perguntar. Pode fazer perguntas aqui. Já anotei algumas que eu abri caixinha essa semana. Tem um monte de pergunta. Tá preparado? Porque hoje tem pergunta. Todas. Tem resposta para que a galera quer aprender a vender. Legal. Vamos embora. Então, se apresenta um pouquinho. Conta de você, velho. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Calegari. Eu sou fundador e CEO da Calegari Associados. Minha empresa, nós fundamos ela em 2019, antes da pandemia. E estamos acelerando em todo esse período. Eu trabalho com vendas há mais de 33 anos. Eu vou fazer 45. Você falou que eu falei de uma filha de 23, né? Você comentou, mas eu já sou pai de uma moça de 23, uma mulher casada. A Ana tem 17 anos e eu sou especialista em vendas e em gestão de pessoas. Essa é a minha habilidade. Eu falo sobre isso todos os dias. Vou falar rapidinho aqui também no meu Instagram, @Rodrigo Calegari com 2 L's, .oficial. Conecta comigo lá, que vocês também vão ver eu falando todos os dias sobre isso. Eu amo vendas, cara. Vendas é minha vida. Eu respiro, transpiro, só falo disso. Amo. Falo com muita satisfação de vendas e gestão de pessoas também. Boa. Eu acho que vendas é apaixonante, vendas, porque as pessoas se preocupam, né? Eu falo até a primeira pergunta é sobre isso, né? As pessoas se preocupam muito com a parte técnica, se preocupam com a parte, vou fazer financeiro, se preocupa com um monte de coisa, fala, tá, velho, não adianta fazer nada disso, você não vender. Não, mas venda tem que investir, não vou olhar para isso. Você vai se prepara. Eu digo, Vitor, que quem não vende tem mais problema, né? Então tem menos problema quem vende. Esses dias eu falei isso daí, deu um corte, né, no Instagram, e aí alguns haters apareceram lá, não, o cara tem finanças. Verdade, mas para você ter finanças, você precisa ter vendas, cara. Né? Para você ter a parte fabril rodando, você precisa ter vendas. Então, quem vende tem menos problema. E como você começou? Como é que foi essa história? Você falou que faz 33, você tinha quantos anos quando você começou? Tinha 11 anos? 11 anos. Cara, a minha história ela se inicia com 11 anos, eu começo a trabalhar numa oficina de moto em Ribeirão Preto. Eu estive lá o ano passado, você acredita? No mesmo lugar. No mesmo lugar? Tá no meu Instagram essa história também. Numa empresa chamada JR Motos. E eu comecei lavando... foi uma que você tirou uma foto
Tem com um senhor que tá até sem camisa. E você tá em cima de uma moto. Tem essa também, que eu venho contando a minha história no Instagram para que as pessoas consigam ter essa jornada de como começou, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês de uma forma simplificada. E minha mãe saiu para procurar emprego, a gente passou muita dificuldade, então minha mãe precisava que a gente trabalhasse com 11 anos. Eu fui trabalhar na JR. Motos. E aí eu cheguei lá nessa oficina de moto, comecei a lavar carburador de moto, comecei a fazer isso daí. Mas o dono dessa oficina percebeu que eu tinha uma habilidade para atender os clientes. Por quê? Você falou uma coisa legal, né? Você falou assim, pô, esse cara é muito gente boa, preciso fazer amizade com ele. Tem uma coisa que eu aprendi, foi me relacionar com as pessoas. E vendas é puro relacionamento. Então eu comecei a vender ali peças de moto usada, e aí de peças de moto eu trabalhei no açougue, que foi meu segundo emprego, no balcão atendendo. Logo ali com 13, 14 anos eu fui lavar carro numa loja. Essa história eu contei também no Instagram esses dias, porque meu ex-patrão veio dos Estados Unidos, Canadá. Veio do Canadá, o Nelson Guedes, meu brother, a gente faz negócio junto. E o Nelson tinha uma loja de carro, me contratou lá para lavar os carros, mas eu rapidamente vi os vendedores na porta da loja de novo, né? Vendedor, tudo arrumadinho. E aí eu falava para ele, eu quero ir vender, cara. E aí ele falava assim, não, você não dá. E um dia ele falou, ó, se você lavar todos os carros, terminar todas as lavagens aí dos carros, passar o pretinho nas rodas e tal, e sobrar um tempo eu deixo você ir pro showroom vender. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. E aí eu comecei a lavar os carros. E eu chegava às 6 horas da manhã, lavava todos os carros, ia para a porta da loja. Logo vendi um carro hoje. Até contei essa história outro dia. Vendemos o primeiro carro. Comecei na feira de carro e aí engrenei e nunca mais saí das vendas. Então tive a primeira realidade nesse ponto, né? Na oficina de moto. Já vendi alho na rua de porta em porta. Mas isso é para um outro podcast. Mas já vendi alho na rua, já vendi muita coisa. E depois que você saiu vendendo, quando você decidiu abrir a sua empresa? Que eu brinco, quando o cara transitou do CLT pro CNPJ. Eu sempre tive uma veia empreendedora, né? Acho que empreender sempre foi o meu negócio. Eu nasci numa casa onde havia muita necessidade, né? Meu pai, num período da minha vida, ele se entregou um pouco ali à bebida. A minha mãe, ela tem epilepsia, então tem bastante dificuldade. E eu sempre quis ser rico, essa é a verdade, não posso mentir pra você. E eu falava o seguinte, tem duas formas de ser rico. Ou eu monto uma empresa, ou eu preciso saber vender. Aí as duas coisas dão uma combinação boa, né? Saber vender e montar uma empresa. Então eu começo a trabalhar desde os 11 anos de idade. Com 27 eu tento a primeira empresa. Eu era funcionário, sempre com o skill de vender, de conexão. Eu monto uma empresa, nada a ver com o meu segmento, nada a ver. Não entendia nada de gestão, não sabia de dados, não sabia nada. Monto uma empresa em 2007, aí eu quebro essa empresa. E aí dói muito, mas dói muito. Eu já tinha 8 anos que eu trabalhava em uma empresa, e aí dói demais. E aí quando eu quebro muito rápido, mas quebro na raiz mesmo. Quebro com força mesmo, de abrir o armário e faltar... não ter comida, quebrei com força. E perdi tudo que eu tinha, e aí volto para as vendas, volto numa empresa chamada do Paulinho Motos, na época era Sandal Motos, volto para em São Bernardo lá, volto a vender moto, e aí faço de novo, aí vou estudar, aí vou entender mais sobre liderança, vou entender mais sobre finanças, vou entender mais sobre impostos, aí eu começo a entender o pacote de ser empresário, e aí eu falei que com 40 anos eu precisava voltar. Eu dizia assim, olha, com 40 anos de idade, eu preciso voltar a ser empresário novamente. E aí com 39 anos, já era gerente geral numa empresa em Santo André, cuidando da gestão e tal. Eu acordei, foi desse jeito que eu vou te contar. Eu acordei, eu tinha 39 anos. Eu acordei e falei, eu tô com 39 anos, e eu disse que eu preciso montar uma empresa com 40. Eu tenho que sair de onde eu tô. E aí tem uma relação que eu nunca contei para ninguém, mas tem uma relação muito forte com o Sebrae. O que aconteceu? Eu conheço o Caio, que é um operador do Sebrae, e ele fala para mim, cara, as habilidades que você tem, por que você não monta uma consultoria de vendas? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca passou na minha cabeça montar uma empresa de consultoria de vendas. Ele falou, você ia se dar bem com a história, com a jornada que você tem. Tudo isso ia te ajudar. Eu fiz o Empretec. E aí, quando vira Empretec, eu falo, opa, dá pra ir. Aí eu decido de novo abrir a empresa em 2019. Logo depois vem a pandemia. Mas Deus muito me abençoou nesses 6 anos aqui. Cara, 5 anos, né? Vai fazer 6 anos que vem. Não dá para te explicar tudo aqui nesse podcast. Mas Deus me abençoou muito esses anos. E aí foi assim que... Mas eu acho que eu já nasci, respondendo a sua pergunta. Eu nasci com essa veia empreendedora, fazer o bem para as pessoas, apoiá-las a ser melhor, ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. E só vendas pode fazer isso, cara. Não tem outro caminho para mim. É uma delícia ouvir você falar isso, porque
ao longo das consultorias, das empresas, eu falo com bastante empresários, no Sebrae, né? A nossa paixão pelo Sebrae, acho que é a mesma. Sim, respeito e admiração também o Sebrae. O trabalho que o Sebrae faz é esse trabalho de ajudar o empresário, eu acho sensacional. E ouvindo esses empresários, eu vejo que eles têm esse medo, que é o que você passou. Então, eu gosto de trazer empresários aqui, igual o que você está contando, que é para eles entendam, né? Todo mundo está na live aí assistindo, ó, que é isso. É difícil, um dia você vai quebrar ou não, mas você não vai morrer por isso. Sim. Você só precisa fazer o quê? Trabalhar, cara, botar a mão na massa. O Geraldo Rufino usa um termo, né? Ele fala assim, eu não quebrei, me faltou dinheiro. Acho que é isso mais ou menos que ele fala, né? E é isso, eu acho que assim, o problema é que o medo paralisa as pessoas, Vitor. E eu sou um cara assim que eu sou disruptível por acreditar que pode dar errado, mas vai dar certo. Eu incentivo todo o meu time, e a Larissa está aqui me acompanhando, ela sabe que eu estou falando a verdade. Eu incentivo o meu time a errar. Nós precisamos errar, cara. Errar pouco, errar rápido, para a gente poder errar de novo. Mas eu incentivo meu time a errar. Eu torço, falo, gente, pelo amor de Deus, errem. Porque se a gente estiver errando, nós estamos fazendo alguma coisa, né? Lógico, com guardadas as proporções. Mas eu incentivo o meu time a errar. Eu dou espaço para a galera errar. Porque eu erro também. Né? Eu errei. Imagina se aquilo tivesse me paralisado em 2007. Quantas vidas a gente tem impactado? Quantos negócios a gente tem mudado o resultado deles? Quantos empresários eu tenho apoiado por todo esse Brasil e fora também? Então, assim, precisa errar para poder ter a chance de continuar fazendo até acertar. Boa. Ó, já vamos para a primeira pergunta aqui, ao vivo. O Evilásio, ele tem um livro e ele quer vender o livro dele. Como já pegando de surpresa aqui. Cara, como faz para você vender livro? Qual a dica que você dá para ele? Você vai começar... Para onde eu vou? Teria várias dicas, né? Mas eu queria perguntar para ele, se ele quiser responder pra gente aí, pode responder. Quantas vezes ele já saiu com o livro na mão e bateu de porta em porta? Eu sou o vendedor raiz, né? Porta em porta seria um dos primeiros pontos. Segundo ponto, estar em eventos, conectado com pessoas como você, como já está no seu Instagram. Vai lá pro meu Instagram também, @rodrigocalegari.oficial, com 2 L's, Calegari. Vai para lá também. Estar em eventos, proporcionar às pessoas o conhecimento do livro. As pessoas não vendem aquilo que elas têm, elas acabam não vendendo, porque elas não ofertam como poderiam ofertar. Né? Sai de porta em porta, vai nos condomínios de empresas, nos prédios, como o nosso, lá o meu, o seu, onde nós estamos, vai lá na porta do prédio, fala com os empresários, garanta que, faça com que uma parte desse investimento desse livro possa ir para alguma instituição não governamental, publique isso também, isso ajuda a vender. Então tem 1 milhão de coisas que dá para fazer. Boa. O Evilásio já faz esse projeto, ele faz esse projeto de Biblioteca na Obra. Ele coloca livros dentro de obras. Olha que legal. Para as pessoas. Então, essa parte social dele é um beijo, Evilásio, ele vem aqui. Parabéns. Eu acho que assim, divulgar. Agora, tem uma outra coisa. Se esses pontos que eu coloquei aqui, ele já estiver fazendo todos esses pontos e ainda não alcançou o objetivo, não pare de fazer isso que a gente falou aqui. Faça com mais intenção ainda. Porque o que acontece com a maioria das pessoas elas vão até uma parte do caminho e desistem perto de chegar. Eu sou indesistível. Olha lá, ele falou que agora que ele te conhece, ele quer que você venda os livros para ele. Aí, ó, uma boa ideia, vamos fazer uma parceria nisso aí, muito bom. A Monique falou, ser empresário lidar com problemas sabendo que você vai ter que resolver, né? Eu adoro problema. Eu entendi uma coisa, ganha mais dinheiro quem consegue resolver mais problema. Então, se tem uma coisa que eu gosto de problema. E, de novo, quem trabalha comigo pode dizer se isso que eu estou falando é verdade ou é mentira. Eu amo problema, porque eu entendi que só resolvendo problema que eu vou ganhar mais dinheiro. Então me tragam problemas, porque eu sou o rei do problema. Amo. Desculpa, eu vou ter que elogiar essa frase, isso é muito legal. Não, sabe por quê? Porque esse dia eu estava conversando com uma empresária e ela falou assim para mim, eu não aguento mais resolver problema, minha vida é problema. Eu falei, cara, se você não quer ter problema, monta um parque de diversões. Né? Se quer um parque de diversões, você só vai ter gente, só vai chegar gente feliz. Né? A gente precisa ter problema, é para isso que a gente existe. E assim, para que você quer uma pessoa no seu time? Para que ela resolva problema. Para que você quer contratar um vendedor? Para que ele resolva um problema de vendas. Para que você contrata pessoas para ela resolver problema, não é para elas se ajudarem. Eu acho que uma falha muito grande que a gente tem é trazer gente para o nosso time para nos ajudar. Não trago ninguém para me ajudar, não. Abandono, não preciso de ajuda. Eu preciso de gente que resolva os problemas que eu tenho. Então, resolver problema é uma habilidade que nós precisamos desenvolver e gostar. A minha mulher às vezes fala, como é que você aguenta
tantos problemas dos outros, assim, porque toda hora me chega. Eu falo, eu amo isso aqui bem. Quanto mais problema tem no mundo, mais precisam de mim. Bora lá. O meu negócio soluciona dor. Então eu preciso que as pessoas tenham essa dor, pô. Claro. Imagina se acabar o problema do mundo. O que a gente faz? Não, bora ter problema. Eu adoro isso aí. Aí isso você falou legal. Aí você traz o funcionário, né? Daqui a pouco a gente vai falar de contratação e tudo. Mas eu percebi que assim, eu já vi até essa frase, se nada der certo, eu vou vender. Tem misericórdia. Então o cara, se nada der certo na vida dele, vai virar vendedor. Como se vendedor não fosse uma profissão. Fosse aquele negócio de, tipo... Como é que você acha, assim, como é o treinamento? O que um cara fala assim, eu vou virar vendedor, o que ele tem que fazer? Vitor, é assim, ó. Eu tenho um treinamento que eu fiz, talvez a gente volte com ele no futuro bem próximo, chama Profissão Vendedor. O que acontece é que, assim, o cara para ser engenheiro ele tem que estudar, para ser mecânico ele precisa estudar, dedicar hora, para ser médico ele precisa estudar. Para ser tudo isso ele precisa estudar. E a pessoa vai para a área das vendas e não quer estudar. E vendas está muito ligado ao comportamento humano. Uma coisa que todo vendedor deveria conhecer é psicologia. Como que funciona a psicologia? Psicologia reversa. Como que eu posso chegar para poder... Como eu encanto as pessoas? Como que eu consigo chegar num lugar e as pessoas falam, cara, esse cara pode ser legal. Esse cara parece que é confiável. Como que eu crio isso? Eu costumo dizer que eu sou intencional em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu tenho intenção de fazer aquilo daquela forma. Eu preciso chegar num evento daquele que tinha 20, 25 empresários, eu não lembro se era essa quantidade lá no The Underpants, né? Eu preciso chegar lá e eu preciso que os empresários me olhem e falem, caramba, que cara bacana, meu. Eu não posso ser alguém antipático, né? Eu preciso encantar as pessoas para ter a oportunidade de estar sentado nessa cadeira. Como é que você vai querer saber de mim se você, a primeira vez que você me viu, você não gostou de mim? Então, assim, imagine que vender é você ter muito conhecimento, precisa estudar muito, precisa ler. Você pode criar, por exemplo, nas empresas, formação de cultura. As pessoas não querem estudar, elas querem ir para a área comercial e todo vendedor ele tem uma tara. Ele fala que ele quer ganhar 10 mil. Nossa audiência pode dizer se eu estou falando verdade ou mentira também. Senta com uma pessoa e fala assim, quanto você quer ganhar por mês? Ela fala 10 mil. Aí você fala, o que você está disposto a fazer para ganhar 10 mil? Você conhece alguém que ganha 10 mil por mês? Você sabe como é que é a jornada desse cara que ganha 10 mil? Você sabe quantas horas ele trabalha? Eu tenho uma frase que incomoda muito a maioria dos vendedores quando eu estou dando consultoria. Que eu digo assim, vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Quem trabalha das 7 às 5 não ganha dinheiro. Esquece, irmão. Esquece. Então o vendedor precisa trabalhar. Ele precisa estudar. Ele precisa ter um tempo, uma hora dedicada para ele poder ler livros, participar de palestras, ir em eventos, estar no Sebrae conectado com as pessoas, estar com a gente conectado no nosso Instagram. O fato é que a pessoa quer ganhar o dinheiro, mas ela não quer se preparar para ganhar aquele dinheiro. E aí a maioria deles não consegue chegar, porque acaba ficando frustrado. E aí a pessoa fala, não, qualquer coisa eu vou para vendas. Eu não aceito nas empresas que eu estou contratando pessoas que não gostam de vendas. Então o meu corte na contratação é o seguinte, você gosta de vendas? Gosto. Quanto você gosta? Quanto? Qual que é a sua meta na área comercial? Onde você quer chegar? E aí é difícil, mas você encontra gente falando, eu quero ser gerente de vendas. Eu quero ser... Só que as pessoas não dedicam tempo para contratar. Então, é contratado no laço, né? A pessoa está passando na rua, ela fala, tô precisando de um vendedor, entra aqui. Nós também, como empresário, a gente precisa mudar o nosso critério. Nós precisamos trabalhar a nossa régua também. Porque tem gente, sim. Só que a gente não procura, né? Então, outro dia um empresário falou para mim assim, não consigo contratar o vendedor. Aí eu falei assim, quantas horas você dedica para contratar vendedor? Ele falou, não dedico, Então, você não vai encontrar ninguém. Então, precisa estudar, precisa ler, precisa estar em palestra. Uma coisa que mudou muito na minha cabeça, eu fui num evento e eu vi um palestrante, um cara em cima do palco, extraordinário, meu. Um cara extraordinário em cima do palco, falando com a galera. Isso eu tô falando de 2001, 2002. E eu falei, eu vou fazer o que esse cara faz um dia, meu. Um dia eu vou falar sobre vendas num palco. E a vida me trouxe, né? E me faz subir nos palcos hoje e falar sobre vendas. Então, assim, só falta agora como meta subir no palco com ele. Para dizer, agora subir no palco com ele. Você falou uma coisa sobre contratação e eu fiquei pensando aqui, tem uma das empresas que eu cuido que tá numa dificuldade de achar vendedor absurda. Caramba, fala para falar comigo. Já começa dando spoiler aqui. Cara, e aí? Qual que eu acho que é o primeiro passo para contratar esse tipo de pessoa que você falou? Olha, existem várias formas de você contratar da forma correta, né? Sendo redundante. A primeira, você precisa ter tempo. Se você não tem tempo, você precisa contratar quem tenha tempo para fazer isso. Então, hoje, existe, por exemplo, empresas de headhunters que faz esse processo. Não tem desculpa. Vitor, não me leve a mal.
Mas o problema é que as pessoas são muito boas em dar desculpa, cara. Elas são ótimas em dar desculpa e horrível em ter resultado. Elas são muito boas em dar desculpa. Então a pessoa fala assim, eu não estou conseguindo contratar. Não estou dizendo que é o caso do seu cliente, porque eu não conheço, né? Seria amador da minha parte dizer que é esse caso. Mas olha só, senta com ele e fala assim, ó, quantas horas por semana você dedica contratando? Por que essas vagas já não ficam abertas e o processo seletivo da sua empresa funciona o tempo todo? O que eles falam, todos, a maioria, putz, mas eu não tenho um RH. Você não precisa de um RH. Como que eu trouxe a Larissa pro meu time? Como que eu trouxe a Ana pro meu time? Como que eu trouxe a Camila pro meu time? Como que eu trouxe o Jonathan pro meu time? Como que eu trouxe como que eu montei esse time? Eu também não tinha tempo. Um dia um cara falou assim, mas hoje você pode fazer isso. Mas teve um dia que eu não podia fazer. Eu só não gosto da desculpa. Contrata depois das 6. Eu fui contratar uma posição importante numa empresa que o vendedor lá pode ganhar 20, 30 mil. E eu fiz um desafio. Falei, eu vou ligar para essas pessoas que se candidataram para a vaga e vou perguntar para elas se elas querem trabalhar 7 dias por semana, 365 dias no ano sem folga. E aí, uma das pessoas que eu liguei, o cara foi lá no meu Instagram fazer um comentário, inclusive. O cara falou, esse cara tem problema, mental. O cara disse que para trabalhar com ele não tem folga. Trabalha de segunda-feira, é análogo à escravidão. A escravizão, né? E aí eu falei com 10, aí encontrei uma moça, ela falou assim, não, eu topo. Eu falei, mas você topa? Sem férias, sem folga? Topo. Ela falou, não, topo, se você tá falando, eu topo. Então vem para a entrevista. Veio presencial, claro, né? Isso não existe em lugar nenhum, né? Você vai trabalhar, vai folgar, vai ter o seu horário de almoço. A gente preza muito por isso. Lá no meu escritório, um dos pilares de sustentação é equilíbrio na vida pessoal, familiar e espiritual. As pessoas precisam ter equilíbrio. Todo mundo precisa ter equilíbrio, né? Imagina que a gente quer que as pessoas que trabalhem com a gente trabalhem essa jornada. Só que ela entendeu. Ela falou, quando você falou isso, para mim faz todo sentido. Por quê? Porque um vendedor, ele tá o tempo todo pensando. Se ele tá pensando, logo ele tá trabalhando para ele mesmo. Então, assim, você precisa fazer as perguntas certas para a pessoa. Outra coisa, na contratação de um vendedor, você precisa que o vendedor ganhe 5 mil de comissão. Um exemplo. Aí você traz uma pessoa para o seu time que ela se satisfaz em 2,5 com fixo. Como que vai dar certo essa pessoa nessa posição? Eu falo isso na minha imersão para empresário. A gente lá monta uma estrutura, né? Sobre como contratar a pessoa certa. Mas uma dica muito importante é essa. Olha só, se eu vou trazer uma pessoa, eu preciso que ela ganhe 5 mil. Se ela está satisfeita com 2,5, nunca que ela vai chegar no 5. Então, para cada posição, é a mesma coisa. Você vai contratar uma pessoa no operacional, onde ali as comissões, talvez os ganhos não sejam tão altos. Você não vai poder também trazer uma pessoa que fala, eu quero ganhar 10 mil se o seu limite de pagamento é 2,5. Então, na contratação, você tem a vaga certa para a pessoa certa. Só que é procurar uma agulha no palheiro, irmão. Dá trabalho. E as pessoas são boas em dar desculpa, elas não querem ter trabalho. Então... Tem que pescar, né? tem que procurar. Eu vou falar uma coisa aqui para você. As pessoas boas existem, algumas estão trabalhando, elas estão insatisfeitas. Outro dia o cara falou, você falou aí que pessoas boas estão trabalhando, então você acha certo tirar uma pessoa de dentro de uma empresa? Não, cara, eu acho certo as pessoas terem o direito de elas irem para onde elas querem ir. Quem trabalha comigo sabe. Eu falei isso hoje para Larissa. Larissa, olha, eu quero que um dia você me chame e fale, eu encontrei algo melhor e eu vou embora com a Calegari porque alguém vai me pagar mais. Eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais liberdade para criar, porque aqui eu não tenho mais isso. Eu quero que as pessoas que vão embora que trabalham comigo por essa razão. Então, para contratar a pessoa certa, você precisa dedicar tempo. Se você não é bom para fazer, você precisa contratar quem é. Não tem desculpa. E se não conseguir, fala comigo. Vou abrir um gancho aqui, porque hoje eu tava falando com uma pessoa, hoje mesmo, dia da gravação aqui. E a pessoa tava falando assim para mim, eu queria crescer na minha carreira. E aí você falou assim da Larissa, né? Ela está aqui, né, Larissa? Que você queria que ela crescesse. Quero, né? Preciso que ela cresça. Como você orienta essa pessoa que hoje estava falando comigo? Assim, Vitor, eu quero crescer na minha carreira. O que ela tem que fazer para crescer na carreira? Primeiro vamos dizer que querer não é poder, né? Não é, esquece. Querer não é poder. Poder é outra coisa. Uma orientação para quem quer crescer na carreira é entenda sobre esse tema. Você falou uma coisa primeiro que eu cheguei aqui. Falou, cara, tranquilo, esse é um tema que você leva, você fala disso toda hora. Sentar aqui nessa cadeira... tem um respeito à audiência, algum cuidado que a gente precisa tomar em alguma frase para não ficar mal colocada, ou também tomar um cuidado para não falar por cima e a pessoa que está nos ouvindo não entender. Então, aqui a gente tem algumas preocupações. Mas o que menos me preocupa aqui é o conteúdo. Né? Por quê? Porque esse conteúdo eu vivo ele. Então, assim, a pessoa precisa dedicar tempo para aprender sobre a carreira dela. E se onde ela está, ela não está tendo o valor que ela tem, que ela gostaria de ter, ou não está sendo remunerada como tal, ela precisa buscar um novo trabalho. Uma nova área dentro do segmento dela, uma outra empresa.
Quem trabalha... Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, ó, vocês vão saber a hora de ir embora. Deve ter essa hora. Porque seria uma hipocrisia eu sair de dezenas de empresas. Eu pedi a conta da Caoa. Eu pedi a conta das concessionárias que eu trabalhei de moto. Eu pedi a conta da Paulinho Motos, que eu fui gerente lá. Eu pedi a conta de todos os lugares que eu passei. E aí eu não quero que as pessoas que trabalhem comigo peçam a conta. Eu não sou dono delas. Quero que elas sejam felizes. Mas se eu puder proporcionar um ambiente que elas fiquem felizes comigo, se elas forem boas, eu quero que elas fiquem. Porque os ruins a gente manda embora. Tem um processo de demissão. É seleção natural, né? O bom fica, o ruim vaza. É seleção natural. Tinha uma pergunta aqui, mas já passou. Ele tá gostando. Já passou a pergunta, mas o que eu vi mais ou menos estava perguntando assim. A pessoa tem mais de 60 anos e quer começar a empreender. Que maravilha. E aí? Cara, se você tá respirando, você tá vivo, irmão. E se você tem algo que eu sei que você vai me perguntar no final, porque eu vi o final de alguns episódios, o propósito. Então fica com a gente até o final, que talvez eu possa te falar até algo mais relevante do que isso que eu vou dizer agora. Mas não tem hora para começar. Você precisa só... quantos anos você tem, para mim, importa pouco. Para mim, importa como você pensa. Como que você estrutura o seu pensamento e como você acredita de ter energia para colocar nisso. Eu estive com um professor agora nessa segunda-feira, ele tem 86 anos. E ele falou, eu tô vivo. Cara, eu tô vivo. Então, assim, empreenda. Faça algo que você goste, algo que você confie, que você tem experiência. Se falta alguma habilidade em você, traga as pessoas que você não tem habilidade. Eu não sou bom, por exemplo, em finanças. Pô, cara, sou horrível em finanças. Meu Deus do céu, eu tenho um consultor financeiro do meu lado. Sou horrível em finanças. Eu gosto de comprar. Eu sou vendedor, né? Então eu adoro comprar, fazer negócio. Então eu tenho alguém que me freia. E tem minha esposa também que puxa o freio de mão ali. Mas eu não sou bom em finanças. Cara, eu não sou bom em marketing. Eu tenho um time de marketing que me apoia. Pessoas que andam comigo, boas. Melhor que eu. Eu pago elas para elas dizerem para mim o que eu tenho que fazer. Eu não fico falando para a Larissa o que ela tem que fazer. Ela tem que me falar o que eu tenho que fazer. Né? Eu não fico falando para o Thiago, que é o nosso marqueteiro maior, que o que ele tem que fazer. Ele que me fala, eu corro atrás dele. Eu que fico correndo atrás dele. Então, 60 anos, tá novo ainda, um menino. A vida começa aos 40, ele só tem 20. Bom, não sei quem fez a pergunta aí que eu não vi, passou, mas fica o recado aí, pode começar. Só tem 20, né? Eu sou um apaixonado por empreender, eu acho que todo mundo... Eu também. Até quando eu tava falando de manhã, né, que a pessoa tava falando assim, eu queria crescer, mas quer crescer quanto? Aqui dentro da empresa onde você está trabalhando, dá para crescer? Então, e se você abrir o seu negócio, você pode crescer quanto? Aí o céu é o limite. Então... Tem uma coisa, eu também sou apaixonado por empreendedorismo, né? Eu acho que tá aí uma coisa que eu faço muito, a gente tem centenas e centenas de clientes na nossa base. Eu acho que, realmente eu já ouvi isso no Instagram, no TikTok, essa frase não é minha, eu ouvi, não sei quem é o autor, mas, enfim, é uma frase que para mim fez muito sentido. Todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. E eu converso isso com o meu time. Por quê? Eu acho que todo mundo pode. Quantas horas você trabalha por dia? Fala a verdade. Fala a verdade. Bastante. Não, fala a verdade. Você conseguiria expressar? Não. Uma média? Considerando aquelas que a gente trabalha dormindo? Sim, 24, né? Tá bom. Aquelas que a gente acorda de noite trabalhando? Tá, eu vou dizer de sonha, né? Hoje a Larissa falou pra mim assim, eu tive um negócio, não sei se foi um sonho. Eu falei, pô, caraca, tá sonhando. Nós trabalhando eu acordo às 4 da manhã, já fico sonhando, fico anotando no celular. Tá, né? Eu vou dizer por mim então, tá bom? Eu vou assumir aqui. Essa semana toda, mas isso eu tenho vivido nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado uma média de 17 horas por dia, 18. Eu estava comentando com você que a minha esposa falou hoje para mim, como você aguenta? Eu não tenho cansaço. É isso, o propósito. Então, assim, você precisa estar disposto a trabalhar 24 horas por dia. Isso, para mim, é você fazer um negócio dar certo. Eu acho que vai chegar um momento que você vai poder trabalhar menos horas. Eu vejo, por exemplo, eu acho que vai chegar o momento, talvez, se você gosta de praia ou não gosta, se você gosta de sítio ou não gosta, que você vai fazer como alguns empresários que eu dou consultoria que vão na quinta-feira pro sítio. Eu tenho o Márcio, que é um cliente da Alice, às vezes sexta-feira ele fala, cara, nem vem aqui, porque eu tô indo pro sítio. Tchau, velho. Tô indo pra chácara. Eu vou chegar lá também. Mas até fazer dar certo, tem que trabalhar muito. A internet, nós somos da internet. Estamos aqui por causa dela. Essa galera vai assistir isso aqui por causa da internet. Graças a Deus pela internet.
Mas tem muita gente que não construiu dizendo que construir é fácil, que você tem que tirar sua hora de lazer, que você não sei o que lá, que você é isso, que você é aquilo. Cara, você que não senta a bunda na cadeira e não faça o que tem que ser feito no seu negócio para você ver se ele vai dar certo. Então, se você não tiver disposto a fazer algo dar certo, nem comece a empreender. Porque você vai trabalhar todos os dias, vai faltar dinheiro no caixa, vai faltar energia, vai ter cansaço. Sua esposa vai te ligar e vai falar, até que hora você vai trabalhar? Eu cheguei em casa outro dia, minha mulher falou, e aí, amigo, beleza? É assim, né? Até que hora? Pô, a gente não tem viajado para fazer algo dar certo. Cara, eu tenho feito algo dar certo. Na minha vida e na vida das pessoas. Então, concordo que empreender é o caminho para todo mundo, cara. Mas não é todo mundo que está preparado para sangrar. Disposto. Desculpa aqui a sinceridade. Para mim, empreender não é um jogo onde eu fico rico e o outro fica pobre. Para você empreender, você precisa fazer com que todo mundo venha com você. Enquanto seu time está dormindo, você tem que estar trabalhando. Enquanto está todo mundo dormindo, você está sonhando, como você disse, não foi eu que estou dizendo, foi você que disse, que você acorda e desenhou alguma coisa. Então, assim, eu não acredito no trabalho fácil. Eu tenho 33 anos vivendo de vendas. Esquece. Ninguém ganha dinheiro das 7 às 5, na minha opinião. Agora, claro, se você for me comparar com um player do mercado, o número 1 do mercado, que está passando as férias de 3, 4 vezes por ano, o cara vai para fora do país. Porque ele já fez isso que eu estou fazendo isso hoje. Ele já fez o que eu estou fazendo. Então, se você não estiver disposto, irmão, nem entra. Nem desce pro play. Fica aí sentado. Mas como que você faz para trazer essa energia e essa motivação? Agora, falando um pouco de equipe. Porque o empresário, ele tá na pegada. E às vezes ele sente que a equipe parece uma âncora. Cara. O cara tá na pegada e a equipe não vai. Como você passa isso para a equipe, cara? Se você não tiver com as pessoas que viveram que estão vivendo o sonho delas e o seu sonho faz sentido para ela, vou tentar explicar de uma forma mais simples. Sua pergunta não é complexa. Primeiro que você precisa ter uma missão, visão e valores claros. E a gente trata isso lá na minha imersão para empresário de 2 dias, o Decolar. Mas eu vou arriscar em ser específico, para não prolongar. Eu não contrato pessoas para elas virem realizar o meu sonho. Eu quero que as pessoas estejam comigo para realizar o sonho delas. Então, para contratar a pessoa, eu preciso saber qual é o sonho dela. Para ver se a minha empresa pode fazer ela sonhar o sonho dela e vir realizar. Então, digamos que eu tenho alguém trabalhando comigo que fala assim, meu sonho é comprar um carro. Cara, minha empresa pode apoiar esse cara a comprar um carro? Pode. Então, vem comigo que nós vamos fazer junto. E aí o time, ele engaja com o projeto. Porque é o projeto deles também. As pessoas que trabalham comigo tomam decisão. Erram pra caramba, como eu também. Nós estamos juntos. Passar pro time, isso a gente trata isso um dia inteiro, cara, na minha imersão. Então, eu não vou conseguir passar tudo aqui pra você agora. Mas, se você traz pessoas que não sonham, você tem um problema. Cara, mas na minha empresa todo mundo tem que sonhar? Não. Você descobre aí, na sua empresa tem área que não precisa. Mas tem área que precisa. Um vendedor que não tem objetivos, tá morto, cara. Você está morto. Um financeiro que não controla nem a vida dele, está morto 2 vezes agora. Né? Um time de marketing que não entende nada de marketing, está morto 3 vezes. Então você precisa trazer pessoas para cada posição. É o que eu disse agora há pouco. Cada vaga tem a pessoa certa. Existe a pessoa certa, você tem que encontrar essa pessoa. Os grandes encontram porque eles dedicam tempo para encontrar. Você precisa fazer isso também. Tá respondido? Tá. Qual é a dica que você dá, assim, voltando para essa contratação, já que você puxou, pra gente, na prática, isso pra gente que tá na área, ok, mas por empresário, tem muita gente assistindo. Que legal. Na prática, como eles fazem? Tá, beleza, eu preciso contratar a pessoa certa, mas o que é a pessoa certa? O que é a vaga certa? Como na prática ele dá o primeiro passo? Tá, eu vou trazer um ponto aqui que a gente faz nas consultorias que eu dou, nas empresas que eu dou consultoria, que a gente tem resultado. Quando eu trago um candidato, eu pergunto para ele assim, primeiro, o salário que eu pago é compatível com o salário que ele gostaria de ganhar? Tem muitos empresários que tiram a pessoa está ganhando 2 mil, ela contrata por 1.700. Esse acho que é o primeiro erro. Cara, deixa a pessoa responder qual que é a pretensão salarial dela. Então você começa a entender que a vaga certa tem a pessoa certa, porque assim, eu tenho uma vaga, tem empresário, eu sei que no seu canal não deve ter ninguém assim, né? Mas tem empresário que é sacana.
O cara faz o seguinte, ele tem 4 mil de budget para contratar uma pessoa, ele encontra uma pessoa boa que quer ganhar, que aceita 3, ele quer pagar 2,5. Entende? O que é você fazer a pessoa viver o seu negócio? É você mostrar para as pessoas para onde você está indo. A maioria dos funcionários dentro da minha empresa, eu não tenho funcionário, eu não tenho um empregado, eu tenho um time, eu não tenho empregado. Esquece. Se quer ver uma coisa que me entristece, é alguém dizer eu trabalho para o Calegari. Não, nós trabalhamos junto, cara. Você não trabalha para mim. Só que isso é filosofia. É o que você precisa implantar, é cultura de valor dentro de uma empresa. Dá para mudar a cultura das empresas que estão nos assistindo, mas precisa vir da mentalidade do empresário primeiro. Porque é cultura. Imagina o seguinte, você contrata uma pessoa e fala para ela assim, ó, vem trabalhar comigo aqui. E aí a pessoa vem e você fala, tá, você tem tudo isso aqui para fazer. Por quê? Para quê? Por que ela tem que fazer aquilo daquele jeito? Por que a Larissa tem que ir me acompanhar no podcast? Por que eu não venho sozinho? Ela sabe por quê. Por que as pessoas estão naquela outra sala, que faz parte do time que está gravando para você? Por que eles estão lá? Eles sabem por que eles estão lá. Então, a primeira dica principal é alinhe expectativa da pessoa que está sendo contratada com as suas expectativas. Alinha constantemente a expectativa do seu time. Contrate uma pessoa que, ao conversar, dedique tempo para uma entrevista. Esse dia eu estava numa empresa, o cara fez uma entrevista de 12 minutos. Aí ele falou assim, não, mas as entrevistas são rapidinhas. Falei, legal, onde ele mora? Quantos filhos ele tem? Ah, ele estudou até que série? Ah, tá no currículo. Ah, ele tem mãe? Ele tem pai? Qual que é a distância exata em horas? Nós vamos descobrir, essa pessoa que eu estou falando, ela demoraria quase 3 horas para chegar na empresa. A gente não contratou. Na entrevista não pegou. Que aí sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Você sabe, eu não sei o que é isso. Eu não sei porque eu nunca vivi isso. Eu fui vendedor muito rápido, trabalhei no ABC. Quando fui para São Paulo já tinha carro. Eu sempre tive uma motinha, um carrinho, uma bicicletinha. Sempre tive alguma coisa. Eu não sei o que é isso. Mas eu não sei o que é ficar 3 horas dentro de um ônibus, fazendo baldeação, entrando em metrô, descendo em trem. Isso aqui dá 2 horas e pouco. 5 horas por dia. 6 horas perdidas. Como que esse cara vai trabalhar feliz? Você entende ou não? Não tem como na entrevista, se você não alinhar as expectativas e não conhecer quem você está contratando, não tem como você contratar a pessoa certa. Entrevista de 10 minutos, tá tudo errado. Se você tiver aí na sua empresa, pessoas que você contratou em 10 minutos, chama uma por uma e alinha de novo a expectativa, porque a chance de não dar certo é grande. Boa. Eu brinco quando eu faço entrevista, eu fico perguntando da vida das pessoas, aí os caras ficam olhando pra mim, mas por que você quer saber isso? Eu falei, porque eu preciso saber o propósito desse cara, pra onde ele vai. Então o que ela é na vida, ela é na empresa. Claro. Imagina uma pessoa áspera na vida, ela vai ser como na empresa? Áspera. Exatamente. Alguém que não trabalha. Todo mundo fala que trabalha em equipe. Põe ela no meio da equipe pra ver se ela trabalha mesmo. A entrevista, por isso chama entrevista. E a entrevista, você sabe uma coisa que eu faço? Que é muito legal, já que você perguntou. É assim, ó. No final de tudo, quando eu decido contratar a pessoa, eu ligo para ela, ou alguém do meu time, se for na minha empresa, ou as empresas que eu dou consultoria, diz assim, olha, tudo que eu também te falei, faz sentido para você a vaga? Você quer mesmo trabalhar com a gente? Normalmente a pessoa fala, não, cara, estou esperando sua ligação. Então pode vir, você foi contratado. Aí agora a gente mediu na entrevista o que você falou. Agora, trabalhando, você vai ter 45 ou 90 dias para a gente conhecer você trabalhando. E aí eu vou te dando os feedback, vou alinhando com você. É muito simples, só que a gente não faz. Você imagina o seguinte, você monta uma empresa, sai a laço, põe um monte de gente dentro da sua empresa e fala, vai dar certo. Ninguém sabe para onde o dono está indo, ninguém sabe para onde a empresa está indo, ninguém sabe qual a expectativa da empresa, não sabe nada da empresa, como que elas vão colaborar para aquilo dar certo. Por exemplo, eu não entendo nada de futebol, me perdoe, eu sou horrível em futebol. Então, também. Você não entende? Então nós dois podemos falar. 2 caras que não entendem, né? Mas eu entendo o seguinte, a estrutura do futebol. Então, quando começa um campeonato, eu quero entender, isso é muito raso, a gente deve, né, compreender assim. Quando começa um campeonato, os times, quais as intenções que eles têm? De ser campeão. Porém, no término daquele campeonato, todo mundo sabe aonde cada um estava. E cada um sabe quantos pontos eles precisam fazer para chegar lá. Sim ou não? Caramba, uma empresa é a mesma coisa. Onde nós estamos, para onde a gente está indo. O que vai acontecer no final do ano? Chegamos, não chegamos? E vai de novo. Então, acho que falta muito alinhamento de expectativa. Essa parte de alinhamento de expectativa vai com a pergunta que eu ia fazer agora. Uma vez eu vi um empresário falando assim, eu tenho que ficar pegando na mão de funcionário, eu não tenho obrigação, eu pago que é para não ter dor de cabeça. Eu não quero falar com ele, não quero ficar fazendo reunião. Você acha que isso é pegar na mão? A gente tem essa obrigação barra... Eu vim numa reunião agora falando sobre isso com o empresário. Depende de quem você contratou. Por exemplo,
a empresa contratou você, que é hard. Ela precisa pegar na sua mão? Não. Pelo contrário. Agora, não, Me você- deixa. Não é? É assim, ó. Muito legal essa pergunta, hein? Muito legal. Entenda o seguinte. Eu trouxe um estagiário. Eu fui estagiário, né? Não tinha essa função. Mas eu comecei também sendo aquele, né? Então, e eu sou super a favor de ter estagiários nas empresas, presencial. Sou super a favor. Quem faz estágio, eu acho que acaba tendo alguns comportamentos diferentes. Mas, enfim, esse é um outro papo. Eu contratei um estagiário. E aí eu vou dar uma missão para esse estagiário. Eu tenho que pegar na mão dele? Né? Tenho. Então depende de quem você contratou. Por isso que o problema está na definição da vaga, na proposta da vaga e para onde você está indo. Então, por exemplo, a gente tem a minha filha, Ana Elise, ela trabalha com a gente, ela não é mais estagiária, hoje ela é responsável por uma das... tem um processo que ela faz que eu não entendo, eu entendo tanto de marketing que eu sempre brinco com a Larissa. Falo, Larissa, esse dia eu perguntei para ela, Larissa, o que você faz aqui na minha empresa? Ela rachou o bico. Eu falei, pô, como assim? Eu não sei o que você faz, me explica melhor o que você faz, né? O que acontece? A Ana, ela tem 17 anos. A Ana, ela é responsável por um processo dentro do nosso Instagram. E ela que faz os inputs e tal. E a Larissa, na hora de fazer a apresentação do resultado, é a Larissa que vem. Por quê? Como que eu vou fazer a Ana me explicar aquilo que ela não tem hard skill nem soft skill para poder executar? Ela está fazendo o operacional. Então a pessoa fala assim, eu não vou pegar na mão de ninguém. Depende de como é a sua estrutura. Agora, no começo, você tem que pegar na mão de todo mundo mesmo. Esquece. No começo é todo mundo junto, inclusive se der errado, todo mundo, né? É mão pegada. Agora, se a empresa já tem uma estrutura, se essa pessoa que está dizendo já tem uma estrutura, ela precisa entender o seguinte, então. Vai colocando os maiorais, como o Jetro, lá o sogro do Moisés, disse. O que ele disse? Moisés, olha, a Bíblia tem uma história... Não sei se você conhece a história, mas é relevante. Moisés tirou o povo da escravidão, né? Atravessou lá o mar e tal. Era um cara poderoso, né? Pô, Moisés, né? E Moisés começou a querer cuidar de tudo, sendo muito simplório, né? Moisés começa a fazer a gestão de tudo. O Jetro, o sogro dele, chega lá e fala, Moisés, você vai ter um problema. Você não vai dar conta de cuidar de tudo isso. Você precisa colocar os maiorais, os líderes. E os líderes trazem para você os maiores problemas e você resolve só os maiores, pô. Então, quando você inicia uma empresa, você vai começar fazendo tudo. Não tem mimimi, você vai fazer tudo. Depois você vai trazendo gente, mas você vai trazendo gente competente. Eu sou a favor de quanto mais nova é a empresa, mais gente competente a gente tem que trazer. Né? Depois você vai trazendo os assistentes, mas você precisa trazendo gente que vai te ajudando ali, apoiando a crescer. Você sente que isso... Desculpa te cortar, mas Não, é que... imagina. Você sente que é ao contrário hoje? Sim, Que as pessoas... não sinto não. É o que acontece. A empresa está abrindo, não vou contratar um... Vou pagar barato. Vamos pagar barato, contratar estagiário, trabalha 6 horas, meia boca, só porque eu não tenho dinheiro. Não dá. E depois a empresa cresce e eu contrato. Nunca cresce e você nunca contrata. E você aprende, na verdade, a virar o resolvedor de todos os problemas. E um CEO, um CMO de uma empresa, ele não tem que estar ali para resolver todos os problemas. Eu fiz um post esses dias e disse assim, o CEO está fazendo um excelente trabalho quando ele tem tempo. Ele só está fazendo um excelente trabalho quando ele tem tempo. Então, assim, mas nós falamos agora há pouco que você trabalha 18 horas por dia. Eu trabalho em projetos 18 horas por dia. Eu trabalho na expansão do meu negócio 18 horas por dia. Eu trabalho com inteligência 18 horas por dia. Eu trabalho desenvolvendo ferramenta 18 horas por dia. Para que eu chegue naquele momento que eu disse para você que vai chegar um momento que eu vou tirar 3, 4 férias por ano. Eu espero esse dia. Então eu tenho um planejamento. Mas no começo eu tenho que fazer tudo mesmo. E aí quando eu vou trazendo gente cada vez melhor. Eu posso errar quando trago alguém melhor, que às vezes tem uma expectativa e falha, mas eu vou buscar de novo alguém melhor. Eu não contrato gente para me dizer, para eu dizer para ela o tempo todo que ela tem que fazer. Eu contrato pessoas para elas me falarem o que eu tenho que fazer. Eu sou super a favor de contratação. Eu falo que contratação é um investimento, né, cara? Sim. Você vai colocar o cara e o cara que vai te dar resultado. É isso aí. Mas tem um negócio chamado vaidade nos empresários, né? Que eu e você não venhamos ter, nem essa galera que está com a gente. Tem muitas pessoas que elas são vaidosas. É comum chegar em empresa e o cara fala, se eu não estou aqui, não resolve. Porque você é incompetente, né? Se você não está aqui, ninguém resolve, é porque você é incompetente. Você não conseguiu formar pessoas para resolver esse problema. Eu estou aqui agora. Como que está rodando lá na minha empresa? Ué? Como é que tá rodando? Alguma coisa tem que estar acontecendo, gente. Então, se você às vezes é vaidoso, você começa a dizer, não, se eu não tô, tem gente que gosta do caos. Eu não tenho problema com caos, mas eu procuro estar sempre... hoje aconteceu um fato muito legal. Nós vamos fazer um jantar de negócio, inclusive falei, né? Em um restaurante bacana
em Santo André, e hoje meu time de marketing falou, olha, a gente queria discutir com você o prato. Daí eu falei, acho que isso vocês podem resolver, meu. Manda bala. Vocês sabem o que eu como, o que eu não como, sabe quem é o público, manda bala. Eu não quero sentar com o meu time, eu não quero sentar com o meu time e decidir que prato que vai pôr na mesa. Pô, se eu chegar lá, o prato for ruim, vai sobrar varada para todo mundo. Vai ter consequência. Ué, aí eu tenho que decidir o prato, o refrigerante, o que vai tomar, o que vai beber. Não, pô. Então, mas tem coisa, por exemplo, eu preciso de uma reunião com o banco. Eu não posso pedir pro meu time ir. Eu preciso de captar investidor, eu preciso... O que eu preciso fazer? Eu que vou. Então, eu preciso ter tempo para eu ir, para vir aqui. Eu que tenho que vir. Mas decidir o prato que vai servir no jantar não tem que ser eu. Então, eu sou desapegado. Não tenho esse negócio, não. Eu prefiro demitir a pessoa porque ela não dá resultado do que eu fazer ela dar o resultado e se eu não tiver, ela não dá resultado nenhum. Já que você falou em demissão, acho que é um tema legal de entrar. As pessoas têm uma certa... As empresas, né, os empresários, os arrogantes empresários, têm uma certa resistência na demissão. Eu falo que eu sou super a favor de contratar, né? Tem que tomar cuidado com as frases, né? Sou super a favor de contratar, porém, se não entrega, eu sou super a favor de demitir. Eu também. Simples. Eu também. Como você mede se a pessoa está entregando ou não? Por que da pergunta? Porque eu sinto muito achismo. Sim. Não, eu acho que esse cara não tá me entregando. Mas, tipo, o que você pediu e o que ele não fez? Ah, não, acho que esse último mês eu vou mandar embora. Por que acho? Como você mede hoje? Como os empresários têm que medir o resultado dos funcionários? Eu sou a favor dos KPIs, né? KPIs, KPIs, indicadores, dados. Eu vi num livro uma frase que eu carrego para a vida e uso nas minhas imersões. Em Deus eu confio, o restante, todos os outros, tragam-me dados. Eu acho que um empresário que não tem dados, ele tem um grande problema. Então, como que a gente faz hoje? Na área de vendas, vamos falar de vendas. Toda empresa tem que ter o KPI. Né? Marketing precisa ter, a gente estava falando disso agora há pouco, marketing precisa ter o gerador lá de dados, a fábrica precisa gerar dados, não conformidade, todo departamento. Mas falando de vendas, performance. Quantas prospecções você alinhou com o seu time de vendas que ele tem que fazer? A pessoa está fazendo ou não está? Quantas visitas? Esses dias eu estava em uma empresa e eu falei pro empresário assim, ó, nós temos que fazer X visitas por mês fisicamente em clientes da nossa carteira. Eu sou super a favor da visita. E aí ele falou assim, aí passou o período, eu fui fazer uma visita de novo na empresa, nós não fizemos visita. Ele falou, cara, nós não estamos tendo resultado. Eu falei, mas fez a visita? Não. Ah, então não tem resultado por causa da visita. Então é um cruzamento de dados. Então assim, você precisa ter os indicadores. O vendedor, prospecção, quanto orçou versus quanto fechou, em retenção, taxa de retenção de clientes dentro da sua empresa, taxa de visita, taxa de reunião, metas. Você precisa ter as metas smarts. E aí, se você tem meta, você consegue dizer, esse cara não entrega porque ele não faz. Porque se você tem os indicadores também, e você pode ter contratado a pessoa errada, e isso acontece com a gente, e a gente precisa ser humilde para entender que nós contratamos a pessoa errada. Um dia um cara falou para mim assim, eu tenho 5 funcionários lá, mas nenhum presta. Eu falei, porque você não presta, né? Se você não presta, logo, quem trouxe esse cara que não presta? Você. Gente ruim contrata gente ruim, amigão. É assim mesmo. Se eles são ruins, é que você é ruim, né? Gente boa. Um dia aconteceu um fato aqui interessante. Um dia eu tava numa imersão, um cara me chamou e falou assim, eu vou fazer um convite pro seu time aqui, ó, pra todo mundo que trabalha com você e trabalhar comigo lá, e eu também vou arrebentar. Falei, sabe o que vai acontecer? Em 6 meses eles vão ser tudo incompetente igual você. Porque vai acontecer isso. Em 6 meses eles vão ser igualzinho você. Então, assim, não é isso. Não são os meus funcionários. Se você tem indicadores, você pode ter contratado a pessoa errada e aí você treinar ela. Eu acho que isso as empresas precisam pensar também. A gente tem que ter um lado social. A empresa ela tem lado social. A gente precisa reconhecer o nosso lado social. Então, assim, ó, trouxe a pessoa errada. Tenho todos os indicadores de vendas, tenho as metas claras, as metas programadas, bimestral, trimestral, do jeito que você gosta de fazer. Você tem lá quantidade de prospecção que o seu cliente tem que fazer, quantidade de visita que o seu vendedor tem que fazer, quantidade de visita que o seu vendedor tem que fazer, quantidade de reuniões online. Eu sou muito a favor das reuniões hoje online com os clientes. Não ficar só no WhatsApp, que eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto também, né? Essa eu tenho falado para os vendedores. Eu achei um jeito certinho de você vender menos. Manda mensagem. Vai mandando mensagem que você vai vender bem menos. Agora, se você começar a ligar, visitar, tal, você vai vender muito mais. E aí, se você tem esses indicadores, pode ser que você encontre uma pessoa com uma dificuldade. E aí você treina ela, capacita ela. Você treinou, investiu tempo, dedicou, fez tudo, a pessoa não conseguiu entregar, às vezes você contratou a pessoa errada, você precisa amar ela. E às vezes amar a pessoa é demitir ela.
Então, porque às vezes está fazendo mal para aquela pessoa também. Você começa a apertar tanto a pessoa, tem empresário que aperta tanto a pessoa que desmotiva, a pessoa fica doente. Não precisa disso. Mediu, não entregou, vai dando os feedbacks certinho, não entregou, demite, pô, faz de uma forma elegante. Eu demiti, eu amo demitir. Porque às vezes é você dar liberdade para a pessoa ser feliz em outro lugar. Porque às vezes a pessoa está com você e está infeliz com você. Então você precisa demitir. Demitir faz parte do processo. E aquele funcionário que pede para sair, o chefe fala, não, vou te dar um aumento. Tem misericórdia. Esse eu acho que é o início da derradeira, né? Quando a pessoa fala assim, aconteceu isso comigo na minha carreira. Eu pedi a conta de todos os lugares que eu passei. Eu nunca fui demitido, graças a Deus. Nunca fui. E olha, eu tenho relacionamento com todos os meus ex-patrão. Todos relacionamento. Com alguns eu faço negócio, inclusive. Né? A Paulinho Motos, por exemplo, o Paulinho é um cliente meu. Faço negócio com ele. Mas eu tenho amizade com todos os meus ex-patrão. E uma das empresas, quando eu fui sair, o empresário falou, eu aumento o seu salário. Eu falei, cara, eu não é dinheiro. Eu quero ir embora. Quero ir embora. Eu preciso ir. Porque também, assim, o que motivou essa pessoa a ir embora? Você precisa entender primeiro isso, né? Motivou o quê? É o espaço que não tem mais. Às vezes a pessoa não quer aumento, ela quer paz. Não aguenta mais você. Eu incentivo as pessoas a ir embora da minha empresa, cara. É muito legal. E eles ficam. Fica aí, Lani. Fica lá. As pessoas ficam, né? Elas ficam. Por quê? É um tratamento de respeito. Eu não sou dono do meu time. A gente trabalha em colaboração. Não dá mais. Tchau. Nunca tomei um processo trabalhista. Eu sou gerente. Eu iniciei minha carreira como gestor em 2007. Então, em todo esse período. Cara, não tem gente que trabalha comigo e fica doente. Não existe esse negócio. Não existe. Na hora de ir embora é um abraço, tamo junto, te amo, conte comigo. E é pura verdade. Porque às vezes você ama mais a pessoa mandando ela embora do que ficando com ela. Às vezes a pessoa não tem... ela não é coragem, né? Eu ia usar esse termo, mas talvez esse termo é muito fraco. Às vezes a pessoa não tem, assim, condição de tomar aquela decisão de sair da empresa. Nós, como empresário, temos que saber se nós estamos fazendo bem ou mal para aquela pessoa. Se a nossa empresa faz bem ou se ela está fazendo mal. Né? A pessoa que está com crise de ansiedade, que está trabalhando, Deus me livre. Não tem isso aí. E lá na minha empresa é meta, tem que entregar, tem que chegar, todo mundo sabe para onde a gente está indo. Eu já disse, né? A minha meta é nos próximos 5 anos estar entre os top 5 do Brasil em treinamento de vendas. Em apoiadores eu tenho isso como meta. Todo mundo que trabalha comigo sabe. Nosso trabalho é muito sério. Mas não é para ninguém ficar doente. Bora lá, vamos ficar são, porque eu preciso das pessoas boas. Eu tinha um líder que ele falava assim, vai devagar porque eu tenho pressa. E eu nunca entendia porque ele dizia isso. Aí um dia ele falou assim, ele falou assim, Calegari, vai lá, cara, mas vai devagar porque eu tenho pressa. Aí eu falei, chefe, era na Caoa, né, meu chefe, ele falou assim, chefe, por que vai devagar que eu tenho pressa? Ele falou, não, que se você for correndo, bater o carro, por exemplo, você não volta hoje. Então vai devagar que eu tenho pressa. Caraca, faz todo sentido, né? Então tipo, vamos devagar. Porque eu tenho pressa. E você falou de cultura da empresa, e eu sinto uma certa dificuldade dos pequenos empresários de achar isso necessário. Nossa. Mas para que cultura? Não, a empresa está começando agora, eu tenho 3 funcionários, tenho 2, só tenho um estagiário. Como a gente pode definir o que é a cultura para que para todo mundo que está assistindo, fala assim, opa, peraí, isso é importante esse negócio aí. Ô, Vitor, eu estou muito à vontade aqui. Eu não sei se é porque parece que eu estou na sala de uma... parece não, né? Eu estou, né? Estou numa sala, mas eu estou muito à vontade. Então eu tenho... E essa pergunta, ela é importante, cara. Então eu vou responder como se eu estivesse dentro da minha imersão, fechada, com os empresários lá. E a gente fala disso lá, porque tem um momento que eu só falo de cultura. Toda empresa tem uma cultura. A da fofoca, a da mentira, a da aceleração, a do engano, a do empresário que promete, mas não cumpre. É uma cultura. Certo? A do empresário que fala que cada funcionário, cada pessoa do time dela que faz a mesma função, todo mundo ganha um valor diferente, é uma cultura. Uma cultura da desvalorização. Então a empresa tem a cultura já. O cara achando que tem ou não tem uma cultura. Certo? Você concorda ou não? Sim. Tem a cultura, está estabelecida lá. O problema é o que não deixa o empresário crescer é a cultura, essas culturas. A cultura errada. Você precisa implantar a cultura da verdade, da comunicação, da clareza, da sinceridade. Prometeu, cumpre. A cultura tirar fofoca de dentro das empresas. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela era muito importante na operação. E na minha empresa a gente tem uma cultura lá. Se mentiu, e eu vou te dar um exemplo. Mentiu, tá fora.
E aconteceu comigo um dia que eu estava no carro dirigindo, a gente ia fazer um evento e eu queria comunicar que já tinha 100 pessoas inscritas, porque o evento era para 150 pessoas. E eu precisava comunicar que já tinha 100 inscritos. Mas inscrito mesmo lá na ferramenta, tinha acho que 98, 96, tinha menos pessoas. E eu passei numa empresa e o cara falou, nós vamos em 5 e passaria de 100. E aí o que eu fiz? Entrei no carro, fechei a porta, liguei pro meu time de marketing, falei, time, já publica aí que nós já temos mais de 100 inscritos. Manda, já faz a arte e tal, e sobe a arte no sistema, que a gente já tem mais 100 inscritos, ou seja, só falta 50 vagas. Então diga que só falta 50. Aí a Larissa me falou assim, a gente não pode fazer isso. Aí você acha que eu fiquei feliz na hora? Fala a verdade. Não, fala real. Você acha que eu fiquei feliz ou não? Pô, fiquei mal nervoso na hora. A gente não vai fazer. Certo? Foi isso que aconteceu ou não, Larissa? Foi isso que aconteceu? Foge da nossa cultura. A gente não tem 100 inscritos, cara. Cara, sou o CEO da empresa. E eu desliguei o telefone, liguei para esse cara que me falou que eles em 5. Falei, cara, você pode fazer um favor? Posso. Você pode, por gentileza, cadastrar as 5 pessoas que vão? Posso. Mas você pode fazer isso agora? Pô, Calegari, cara, eu preciso que você faça agora, você vai me ajudar. Ele parou e fez, eu liguei lá e falei, gente, ó, quantos tem aí? 101. Vocês podem subir o post? O post está pronto, nós estamos subindo. Isso é cultura. Isso é cultura. Você dá um comando e o time fala, nós não vamos. E eu tinha uma pessoa muito importante na minha empresa e ela mentiu pra mim. E eu demiti ela sumariamente, cara. Porque um dos pilares de sustentação da minha empresa é falar a verdade. Lá a gente diz que a verdade deve prevalecer em qualquer circunstância. Dane-se. A Larissa sabe exatamente o motivo pela qual ela seria mandada embora. Ela sabe. Todo mundo que trabalha comigo sabe. Cultura é isso. Mas as empresas têm a péssima cultura da mentira, da fofoca, da enganação. Fala pro cliente que o material não chegou e o material tá lá dentro. Isso é cultura, cara. Fala isso pro cliente. Cultura. Cultura. Tá ensinando errado. Cultura. Aí o cara fala assim, ele mente pro cliente, mente pra mim, mente pra todo mundo, eu mente também. Vai mentir que vai dar aumento. É isso, vai mentir que vai dar aumento, vai mentir que nós não chegamos. Será que é verdade o que ele tá falando? Esses dias eu não tô dizendo para as pessoas fazerem isso. Eu chamei o meu time, abri as contas do banco e falei, essa é a nossa realidade. Não vou dizer se estava bom ou se estava ruim, mas essa é a nossa realidade. Pessoal, legal. Nosso plano é esse, legal. Tem negócio que dá para fazer isso, eu concordo com o meu dá. Tem negócio que não dá. Mas você entende que o empresário que ele acha que ele não precisa da cultura, ele já tem uma péssima cultura lá dentro do negócio dele. Tá errado. E só tem uma coisa que dá certo dentro de uma empresa. E que todas as empresas grandes têm, principalmente as japonesas, que eu passei, né? Trabalhei paralelo em uma japonesa. Eu trabalhei na Caoa Motors do Brasil, com Subaru. Então eu respondia pro Japão. Então eu vi isso acontecer na íntegra. O quanto os caras são íntegros na comunicação. Quanto eles são sinceros. O que eles estão falando é verdade. Pode acreditar. E essa cultura você precisa implantar dentro da sua empresa. Senão o seu negócio está fadado a dar errado. Vai ficar patinando. Eu vejo que até um pouco de cultura, já entrando em liderança, tem uma história, dá licença de eu contar a minha. Claro. Tinha uma funcionária esses dias, recentemente, até pedi para ela fazer uma coisa. Meu, você pode fazer tal coisa para mim? Preciso de uma informação assim, assim, assim. Ela, tá bom. Aí parou, aí deu uma meia hora, veio a minha esposa. Ô, Vitor, como é tal coisa? Eu falei, mas peraí, eu acabei de perguntar para ela. Ela perguntou para a gerente, a gente perguntou para minha esposa, perguntou para mim. Eu falei, por que você não me falou que você não sabia? Ai, é que eu fiquei com medo. Aí eu refleti, né? Falei, caramba. Ela teve medo de me perguntar, teve medo de responder. Aí eu falei, puta, meu perfil de liderança tá errado. E eu comecei a ver, ou seja, mudei a forma de tratar os funcionários, enfim. Como que é hoje, falando agora de liderança, você sente isso, que as pessoas não entendem de perfil de liderança? Sim. E acham, né, eu senti isso ao longo de várias empresas que eu trabalho, que o autoritarismo resolve muita coisa? Você percebe isso? Eu falo disso na minha imersão. Cara, você precisa estar na minha imersão lá. Eu acho legal. Que eu já assisti. Cara, muito legal. Você precisa estar lá um dia na nossa imersão de 2 dias. Lá é fechado o ambiente, né? A gente trata dores lá, muito legal. É um evento top. Até abrindo um parênteses, porque a empresa que eu trabalhava, aí eu posso falar, eu trabalhei na Vox 20 legal. anos. E a Vox extremamente alemã, rigorosa. E lá o perfil de liderança era esse. Faz o que eu tô mandando, fica quieto, escuta. É horrível isso. Eu acho que isso já acabou, mas eu tenho de novo. Depende com quem você tá falando. Lá a gente tem uma matriz, no Decolar a gente treina isso com os empresários. Eles saem de lá, nunca mais eles erram, a não ser que eles queiram errar, né? Eu digo assim que na minha imersão de 2 dias, o empresário que vai, acontece 2 coisas com ele. Ou ele sai melhor ou ele sai pior.
É assim, meu pitch de vendas é assim, cara, vai pra minha imersão de 2 dias, que de lá ou você vai sair melhor ou pior. Por quê? Por que pior? Porque você vai saber como fazer certo, não vai aplicar, você vai estar muito pior, cara. Ou melhor se você aplicar. Lá a gente faz uma matriz, não vou conseguir desenhar aqui pra você agora, mas eu faço uma matriz. Com quem você tá falando? A liderança, ela precisa ser situacional. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que eu não falo. Nunca falei disso em nenhum podcast, tá? Não falo. Isso eu treino lá dentro da minha imersão. Isso aqui que eu estou falando para você, muita coisa que eu estou dizendo aqui não é algo que eu entrego num bate-papo como esse. Situacional. Entenda o seguinte, com quem eu estou falando? Estou falando com a estagiária? Tô. E, de novo, todo respeito aos estagiários, nada... Tá falando com o estagiário? Tô. Ô, fulano, ô, Vitor, ó, você é estagiário, eu preciso que você faça isso desse jeito. Você não pode mudar. Você conhece sobre isso? Conheço. Me explica o que você conhece disso. Ele é estagiário. Beleza. Tô falando agora com esse Vitor aí. Agora eu tô falando com esse Vitor. Imagina o seguinte. Imagina você tendo um líder autoritário sobre você. Então, de novo, se você não sabe com quem você está falando, se você não estuda sobre liderança, se você não tem paixão pelo que você faz, você vai toda hora errar a mão. Você vai querer ensinar o professor ao invés de ensinar o aluno. Então a liderança, e isso com toda certeza que você falou. Cara, você percebe assim que falta conhecimento na liderança? Eu falei na liderança? Eu não sei. Teria que avaliar melhor se você falhou. Porque, no seu ponto de vista, você disse que falhou. Mas eu estudo isso o tempo todo, o comportamento das pessoas. Eu preciso entender com quem eu estou falando. Se eu dou um comando, eu estava dizendo isso hoje com o meu time de manhã. O que eu espero de cada um deles. De você eu espero isso. Do outro eu não espero o que eu espero de você. Então, não quero que você responda o que eu estou falando com ele. De você eu espero isso, de você eu espero aquilo. Cada um. E aí o conjunto da ópera vai ser a entrega total. Então, se eu estou falando com um expert da área, eu vivi uma história muito legal. Eu fui liderado por um líder que ele queria me ensinar o que ele não sabia fazer. Então, imagina o seguinte. O meu líder queria me ensinar sobre técnicas de negociação, mas ela não sabia sobre nada sobre técnicas de negociação. Meu líder ficava insistindo em querer... Ó, quando você for falar com o cliente, fala assim, assim, assim. Meu Deus, se eu falar desse jeito vai dar tudo errado. Por quê? Ela estava falando com um expert da área. Então ela me tratava da mesma forma como um estagiário. Eu já sendo o cara que tinha o resultado que eu já tenho. Então, às vezes, eu encontro empresários com isso. Você sabe que é uma coisa que você falou agora que me gatilhou aqui. Eu canso de sentar com pessoas, empresários, que ele começa a me falar, ele está tendo problema com vendas, ele não consegue vender, ele não consegue liderar, ele não consegue contratar, e ele começa a dizer para mim assim, não, porque assim, vendas, cara, em vendas, meu negócio ele é assim, vendas é assim, liderança, por exemplo, liderança é assim, é assado, mas ele é horrível nessas áreas. Aproveita a oportunidade que você está do lado de alguém. No passado, Vitor, eu dava uma aula para todo mundo. Hoje eu mais fico ouvindo do que falando. Né? Falo aqui, porque vim convidado para falar. Mas hoje eu tenho entendido que as pessoas acabam tendo o resultado que elas buscam ter. Esses dias eu estava com um empresário num segmento que eu tenho muitos clientes, tenho muito case de sucesso. E eu falei, eu atendo fulano, beltrano, ciclano na sua área. Ele falou, mas o meu negócio é diferente. Eu sou a favor do home office e tal, em vendas. Eu falei, as multinacionais estão voltando com a galera, né? Eu não gosto muito do home office por causa disso. Expliquei por quê. Por causa do engajamento, por causa da cultura, por causa disso, por causa daquilo. Vejo a Amazon tomando uma decisão. Em 2020, eu tenho clientes que vão assistir esse podcast e eles vão poder dizer se é verdade ou se é mentira. Em 2020, quando todo mundo falou, vamos pro home office, eu falei, vamos pro presencial, cara. Foi o que eu fiz na minha carreira. Eu, ao invés de ir pro digital, fui pro presencial. Eu disrupturei os números. Eu fiz o processo ao contrário. Então, para você... E aí o cara começou a querer me falar, e ele com problema de vendas. O cara, assim, não vou dar detalhes, mas um cara cheio de problema de vendas, me falando como que é o melhor. Aí eu falei, no final, para ele assim, cara, eu fiquei aqui 1h30 nesse bate-papo com você. Pô, se você tivesse me pedido 3 dicas, talvez eu poderia ter te dado. Agora não tenho mais tempo, preciso ir embora. Perdeu a chance. Ou, já que tá tão bom, segue o jogo, não precisa de mim, né? Perdeu a chance. Parabéns. Né? Então, assim, liderar, para você dar o comando certo, você precisa saber quem você está liderando. Se você não consegue saber com quem você está falando, claro que você vai dar os comandos errados. Então, tem uma forma certa de liderar. Saber com quem você está falando. O que eu estou falando? Qual o hard skill desse cara? Ele é bom em conflito? Esse cara é bom em decisão? Ele conhece desse tema? O que ele conhece desse tema? Tem um livro que chama O Óbvio Não Existe, né?
eu recomendo para todo mundo. Porque na sua cabeça, eu consegui disrupturar isso, me ajudou muito a liderar desde 2007, pensando dessa forma. Mas na cabeça das pessoas é assim, ó. Fulano, pega aquela máquina, aquela do podcast, e já coloca lá pra mim, já alinha naquela posição que você já sabe qual que é, tal, tal. Beleza? Beleza. O cara foi, tá. Com quem que você tá falando? Aí a pessoa tem medo mesmo de falar com o líder, às vezes, porque vem de lugares que sofreu pressão, que não tinha voz, e ela tá com você, que é um cara mais... Você precisa fazer ela entender onde também ela está. E aí o cara fala assim, mano, mandou pegar a câmera, mas eu já vi aqui 1, 2, 3, 4, 5 modelos diferentes. Qual que é, meu Deus do céu? E agora tem... O que eu faço? Pronto. Então assim, ó, você conhece, sabe montar lá? Sei. Sabe qual câmera que vai em cada posição? Sei. Qual que vai em cada posição? Ó, a tal vai em tal, tal vai em tal, tal, tal. Boa. Vai lá, monta pra mim. É isso. Liderar é isso. Liderar é paixão, né? É você ensinar. O líder, ele precisa amar ensinar, cara. Ele tem que ter paixão por ensinar. Calegari, mas eu não gosto de ensinar. Você tá falando aí no podcast, legal. Tudo isso que você falou, eu não gosto. Traga pessoas que gostam. Faça sociedades com pessoas que gostam. Faz alguma coisa, contrata uma empresa. Faz alguma coisa com alguém que goste de cuidar de gente. Você pode ver, normalmente as pessoas que são apaixonadas pelo projeto entregam mais. Aí você está falando de trazer pessoas ainda dentro de liderança. Vou contratar uma líder dentro da minha empresa. O que você sugere? O que você prefere? Orienta? Eu sei de tudo que a gente falou aqui, mas, né? Você é a favor de trazer alguém de fora com experiência ou promover alguém de dentro? Pergunto isso porque o promover alguém de dentro gera no time também. Sim, engajamento. Aquela intenção de crescimento. Pô, ninguém tá de fora, vem com uma outra visão e não tem os vícios. Eu vou responder como Rodrigo Calegari, né? Não vou responder como consultor, nem como palestrante, vou responder como Rodrigo Calegari. Por algumas vezes eu fiquei muito chateado nas empresas que eu passei, estando eu preparado para aquela posição, vi um cara de fora que não entendia nada do assunto. E eu ter que ensinar o cara e o cara ganhar mais que eu. E mandar em você. Pô, cara, o cara mandava em mim e não manjava nada do Paranauê. Então, eu sou a favor dos prata da casa. Porém, a gente volta sempre na cultura da empresa e vai voltar não no mesmo ponto, pelo amor de Deus, né? Porque a gente tá andando. Mas a gente volta sempre num ponto que pode ser relevante. Você precisa conhecer o seu time de perto e saber as aspirações que ele tem. Se você sabe as aspirações que as pessoas têm que trabalham com você, você pode olhar e falar assim, ó, aqui não tem ninguém preparado para essa posição. Chama a galera. Fala assim, gente, nós precisamos de uma pessoa. Tem alguém aqui que gostaria de estar sentado nessa cadeira, dessa vez, mas não tem ninguém preparado? Tem alguém? Tem. Aí o cara levanta a mão lá. Eu levantaria a mão. Eu quero. Vem cá. Você está preparado para sentar nessa cadeira? Não. Então, é o seguinte. Nós vamos trazer alguém de fora. Você vai ficar perto dessa pessoa. E da próxima vez vai ser você. É uma forma de você fazer. Mas você precisa saber se as pessoas têm aspiração. Eu já tinha me formado. Já tinha buscado conhecimento fora. Já tinha estudado pra caramba. Já tinha 200 anos de experiência. É uma hipérbole, né? 200 anos. É claro que eu não tenho isso, eu tenho 44. Mas tinha muitas horas já de feito aquilo. E a empresa trouxe uma pessoa de fora. Cara, isso é desmotivacional demais. É o reverso do motivacional. Ninguém perguntou a minha aspiração. Eu cheguei a entrar numa empresa e falei, se em tanto tempo eu não sentar em tal cadeira, eu vou embora. Deu aquele tanto tempo, eu fui embora. Então, falta você conhecer o seu time. Agora, sempre trazer de fora, precisa ter esses critérios, né? A pessoa vai vir, mas ela vai ter que respeitar também o nosso conhecimento, vai nos ajudar a acelerar, mas ela vai ter que respeitar as pessoas que já estão aqui. Então, trazer de fora tem o pós e os contra. Nós somos de fora, chegamos nas empresas o tempo todo, não é? A gente chega como consultor nas empresas e a gente revoluciona o processo das empresas. É o que eu e você faz. Então, é importante trazer alguém de fora, sempre respeitando quem está dentro. Mesmo quando eu chego na consultoria, eu sempre faço isso que eu estou te falando. Eu busco ver se tem um prata da casa ali que pode assumir aquele lugar. Tem gente que está ansiosa. Eu entrei numa empresa esse ano, em janeiro, e tinha uma reclamação de uma pessoa e um elogio de uma outra pessoa. E quando, nas reuniões, eu comecei a perceber que o cara que a gente tinha as observações negativas dele, ele era o crânio do negócio. Era o cara que tinha a mesma visão do jogo. Se o dono saísse da operação, ele assumiria. Mas ele era muito revoltado, porque tudo que ele falava, ninguém fazia. Era um inferno. E aí eu conversei com ele, falei, cara, e aí? Ele falou, cara, se der isso aqui na minha mão, eu arrebento. Faço diferente e tal. Faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Fomos para reunião com os donos.
discutimos. Não, cara, confia em mim. Se der errado, eu me responsabilizo. Eu mando ele embora em 30 dias. Esse ano a gente deve dobrar o faturamento da empresa com esse cara sentado na cadeira de gerente. Vai dobrar o faturamento de alguns milhões, né? De 20 mil para 30 não, vai para 40 não, é números na casa dos milhões. O que acontece? É um cara que estava preparado e ninguém olhava para ele. Então, de novo, se você não sabe quem são as pessoas que trabalham com você, você não vai conseguir saber quem é o melhor para estar em cada posição. Eu fazia uma coisa quando eu trabalhava numa concessionária em Santo André, fui muito feliz lá, a Andrense Motos, o dono da concessionária, tio da minha esposa, trabalhei por um longo tempo lá, aprendi muito lá. E o que acontecia? Quando eu fechava a concessionária, eu ia lá conversar com o patrão, pô. Os caras me chamavam de puxa-saco, sem vergonha. Não tem problema nenhum. Eu sempre digo que se eu tiver que agradar alguém, eu vou agradar quem possa fazer algo por mim. Dentro de uma operação, dinheiro, né? Eu vou agradar o chefe, né, pô? É claro. Todo mundo precisa também estar alinhado com o propósito do chefe, né? Esse exemplo eu dei dentro da organização. A gente faz o bem para todo mundo, sem olhar quem, inclusive, e sem esperar nada em troca. Mas eu ia puxar o saco lá do patrão mesmo, se eu tivesse que puxar o saco de alguém, normal. E, pra mim, né? Normal pra mim. E eu, cara, eu ia lá, e eu descobria tanta coisa, meu. Eu fui ficando pronto. Esses meus líderes me ensinaram a ficar pronto. Então, assim, e eu fui galgando, cheguei aqui, sentado nessa cadeira com muito orgulho falando com você. Então, Vitor, você precisa entender quem é seu time, cara. Você precisa saber quem são as pessoas que trabalham com você. Você precisa saber as aspirações dela. Você precisa ter tempo para conversar com seu time. Você precisa dedicar horas para falar com eles. Você precisa amar eles genuinamente, meu. E entender que ninguém sai de casa de manhã e vai para uma empresa para fazer errado. Todo mundo quer acertar, cara. São poucos os que têm má fé, mas são muitos que erram porque a direção erra. Então, a gente precisa fazer com mais amor. Boa. Falamos bastante de liderança, de vendas, mas eu queria entrar, voltando um pouquinho de vendas, Legal. mas entrar para a parte de inovação. Legal. Inovação, tecnologia. Uma das perguntas que veio no chat, inclusive um beijo pro Paulinho. Paulinho mandou um beijo aqui. Um beijo, Paulinho. Foi um dos entrevistados que veio aqui. Sensacional. Paulinho, você sabe a pressão que é estar sentado aqui, né, meu? Paulinho, você sabe, é uma pressão danada, hein? A pergunta, uma das perguntas que veio era referente à inovação. Hoje a gente fala bastante de atendimento, tem que ser rápido, só que ao mesmo tempo tem que ser humanizado. E aí me perguntaram assim, se eu colocar o chatbot, aqui, ó, o que você acha do chatbot? Porque é automação, mas não é humanização. É rápido, mas não é humano. Vai dar um corte legal aqui. Eu odeio chatbot. Vai dar um corte aqui. Eu odeio chatbot. Mas não é em busca do... Eu vou te explicar por quê. É uma brincadeira. Eu gosto, acho que é algo que é fundamental em guardar das operações também. Imagina o seguinte, uma empresa recebe de 5 a 10 mensagens por dia. Imagina. E ela precisa vender. Está carente pela venda. Precisa negociar. Aí você manda uma mensagem para essa empresa que recebe de 5 a 10 contatos por dia. E aí vem uma mensagem automática dizendo assim, olha, nesse momento todos os nossos colaboradores estão ocupados. Assim que possível, nós te responderemos. Ah, Calegari, mas você pode fazer de outra forma. Não, pensa nessa agora. Caraca, o que você precisa? Não é vender? Você não precisa ser rápido. Lead bom é lead quente, não é assim? Não é assim que a gente fala? Sempre. Lead bom é lead quente, quem está interessado em fazer negócio, quem está ali. E às vezes você perde o time, porque o cliente que está nas redes sociais é um cliente que ele não está muito ainda, ele não tem relacionamento com você. A internet é barganha. Quem tem mais preço, no primeiro momento estou dizendo, né? Então é canal de barganha. Então quem responde mais rápido e tal. Depois que você cria o segundo momento ali, a primeira impressão com o seu cliente. Mas nesse contato, eu acho que para as pessoas que não têm volume, o chatbot ele mais atrapalha do que ajuda. Agora, tem empresas que recebem dezenas, centenas de contatos, tem mesmo que ter uma organização. Essas empresas elas precisam ir pensando como humanizar mais. Mas falando no nosso público, nossos clientes, com os clientes que estão perto da gente, para mim não faz sentido nenhum. Eu odeio receber uma mensagem de um robô. Eu fico zangado, porque eu fico imaginando, cara, esse cara deve estar milionário, ganhando muito dinheiro e não tem tempo para me atender. E às vezes você está duro lá, sentado no sofá, respondendo dessa forma.
Para mim, não faz sentido uma empresa que automatiza o que precisa ser humanizado. Para mim, não faz sentido. Até abrindo um parênteses aqui, agora eu vou falar como cliente. Uma vez eu quis agendar uma consulta no dermatologista e mandei uma mensagem. Mas eu queria saber se o dermatologista... Porque hoje o dermatologista virou tudo harmonização facial, né? Sim. E eu queria um de contato mesmo, de exame. Você não precisa de clínico. harmonização, você tá bonito. Tá Aí eu peguei e mandei mensagem. Falei, oi, quero saber como é que funciona. Eu falei assim, qual é o seu nome? Vitor. Qual é a sua idade? 38. Qual é o seu endereço? Tal. Falei, gente, peraí, alguém tem um mano aí? Eu só quero saber se eu preciso falar com alguém. Então, assim, eu não entendi a sua resposta. Qual é a sua idade? Eu falei, meu Deus, esquece. Ó, você é um cara legal. Eu odeio, porque eu sou de vendas, você é o cara do marketing, né? Talvez você entenda isso um pouco melhor. Você é de vendas também, né? Mas eu digo assim, eu troco o fornecedor. Eu tô com um caso desse agora no meu celular. Mandei uma mensagem, favor, informe o seu nome. Não vou falar meu nome. Não vou escrever para um robô. Para o robô achar a melhor opção. Para uma empresa que eu sei que não... Então eu vou pro próximo. Eu acho que, assim... Eu vivi uma fase na minha empresa que a pessoa me mandava uma mensagem, Vitor. Ô, Calegari, preciso falar com você. Sabe o que eu fazia? Ligar para ela na hora. Liga, vende mais. Quem liga mais? Liga pro cliente. Pô, fala com a pessoa. Manda um áudio. Eu acho mó legal no meu Instagram. Eu mando muito áudio no Instagram, né? E nosso Instagram tá pegando corpo e tal. Então, às vezes, a galera fala, pô, é você mesmo que responde o seu Instagram? Cara, a gente tem um staff, uma galera. Quando a gente tá em evento e tal, a gente fala, ó, se vier mensagem, vocês respondem, tá? Porque vem muito, às vezes, no evento. Mas no dia a dia, eu faço questão de responder meu Instagram. Faço questão de ir lá em cada comentário e falar pra pessoa, pô, obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui comigo. Ó, vou te mandar... Uma mulher falou assim, é você mesmo, Calegari? O áudio, a voz parece a sua. Eu mandei uma foto. Falei, eu tô aqui, ó, em casa, tô falando com você. Pô, que legal. Você precisa fazer com que as pessoas se sintam acolhidas falando com você. Vendas é sobre isso, né? Acolhimento. Quem tá comprando também tá com medo. Isso é uma coisa para se pensar. Quem está comprando está com medo, quem está contratando também está com medo. Talvez não seja o mesmo medo, né? A mesma preocupação. Mas todo mundo está preocupado. É um jogo. Uma negociação é um jogo. Então, se você não joga direito, você perde. Quero saber de você agora. Qual foi o maior desafio que você já passou assim na sua carreira em vendas? O maior negócio que você... O maior negócio? O maior negócio é legal. O maior negócio. Eu acho que o maior desafio... eu tive alguns desafios assim com pós-vendas, quando passei na Caoa. Eu já atendi cliente, veio bravo lá para brigar comigo e a gente conseguiu converter. Por gostar muito, eu vou contar um case de vendas legal, mas por gostar muito de vendas, eu não consegui ainda encontrar um desafio que eu tive em vendas. Por quê? Eu vivo evoluindo, cara. Eu evoluo todo dia. Minhas negociações, meu jeito de negociar. Esses dias eu liguei para um cara e liguei para ele e falei assim, eu nunca vi o cara na vida, eu precisava vender um negócio para ele. Liguei e falei, eu sou o cara que vai pôr 1 milhão no seu bolso, meu. Tô te ligando por causa disso. Ele falou, quê? Eu sou o cara que vai pôr 1 milhão. Quem tá falando? Rodrigo Calegari. Quem indicou você foi fulano. E eu sou o cara que vou pôr 1 milhão de reais no seu bolso. Tal. E aí consegui a atenção e negociamos. Então eu não tenho muito isso. Mas eu acho que uma negociação assim que eu falo para você que me marcou, eu gosto muito de vender. E eu mudo muito minha forma de atender, vou me modelando e tal, vou me atualizando, enfim. E eu sempre fui atrás de uma comissão alta. Então, eu falava assim, cara, eu quero ganhar uma comissão de 50 mil. E eu quero essa comissão. E eu, cara, fui um cara muito simples, vim de uma família muito pobre, muito humilde. E vendas me projetou. E eu fui mudando o produto porque eu queria ganhar mais dinheiro. E eu descobri que tinha um produto, uma máquina, vou até falar, uma máquina, que se eu vendesse aquela máquina, uma máquina chinesa, que se eu vendesse aquela máquina, daria um pouco mais de comissão do que isso daí. E aí eu me autodesafiei. Eu fui nessa empresa, chama Glory Laser. Eu fui nessa empresa, negociei lá com a direção, com o gerente de vendas, e ele deixou eu representar a marca, e eu comecei a bater nas portas, cara. Pra vender máquina. Eu nunca tinha vendido máquina na vida, irmão. Não sabia. Comecei a bater, achei um cliente. Participei de toda a negociação e o Pix de 50 caiu na conta. Então, acho que isso foi uma coisa assim. Tem várias, né? Eu acho que eu passei por várias negociações que me marcaram muito. Mas essa foi uma negociação que me chama muita atenção. Porque quem coloca limite somos nós, meu. O limite é nós que colocamos. Não tem limite. Em vendas, abandona. Você precisa ler, tá disposto,
estar disponível. Um dia um cara falou pra mim assim, eu ouço muito conselhos, né? Sou apaixonado por conselhos. Leio muito a Bíblia, gosto muito de seguir os conselhos da Bíblia. Sou um cara, assim, que eu sigo o conselho mesmo, assim. Pra mim não tem esse negócio, não. Ah, eu só ouço, depende de quem tá falando. Eu ouço todo mundo e vejo o que me serve, cara. Eu ouço todo mundo. O que serve eu uso. E um dia o cara falou assim, cuidado, se você é muito disponível, as pessoas não te dão valor. Eu não sei se eu concordo com isso. Claro, o excesso de disponibilidade para a mesma pessoa, se abrir muita exceção, isso vai te queimar mesmo. Mas para falar com o cliente, rapaz, manda ele agora. Duvido que a Larissa não responde. Pode mandar ali no WhatsApp. Oi, é a Larissa. O Calegari tá numa reunião, já fala com você. Acabou, meu. Não tem conversa, a gente precisa ser rápido. E as pessoas perdem o time por causa disso. Então, o desafio, eu me desafio. Eu não parei nisso, né? Eu vou buscando, não tem limite. Você acha que o vendedor vende qualquer coisa? Por exemplo, vou formular a pergunta. Se eu chegar eu sou vendedor nato, eu vendo o seu exemplo. Eu trabalho numa concessionária de carro, sou vendedor, vou começar a vender cosmético. Vendedor é vendedor ou eu preciso entrar no mundo do cosmético e enfiar de cabeça e conhecer esse negócio? Eu não acredito que um vendedor vende qualquer coisa. Inclusive, eu tenho um case de insucesso, né? Não dá só certo, né, irmão? Tem um monte de coisa que dá errado, caramba. Porque tem aquela frase, vendedor, o cara vende até a mãe, né? Ah, não concordo com isso. No passado, o vendedor era aquele cara mentiroso, né? Vendedor de colchão, era aquele né? cara, o cara mentirosão, vendedor de colchão, boa. Esse colchão aqui, se Jesus já tinha vindo, senão ele resolvia todos os problemas, o colchão. Cara, é assim... Eu não acredito que uma pessoa venda tudo e qualquer coisa. Nos dias de hoje, atual, eu não vendo qualquer coisa. Inclusive, para eu fechar com o cliente, eu preciso entender o projeto dele e o produto dele. Tem alguns produtos que eu, por exemplo, não atendo. Se me chamarem, eu não atendo. Esses dias mesmo eu estava numa palestra, uma pessoa que vende um determinado produto fez uma pergunta, eu falei, eu não me conecto com esse produto, mas eu vou te dar uma dica que eu faria se eu vendesse esse produto, mas eu não venderia. Eu não faria eu não trabalharia com esse produto. Mas eu numa idade assim, lá quando eu tinha 18 para 19 anos, eu queria casar, acho que 18, queria casar com a Lu. E eu trabalhava nessa loja com o Guedes, que é esse parceiro do Canadá que está aqui no Brasil, e a gente está fazendo um negócio junto. E ele falou para mim assim, cara, a Regina, minha esposa, trabalha na Calan Calçados, eu vou te arrumar uma vaga lá. Porque você tá ficando, né, você tá aprendendo, tá bom que você vai pra Calan, vender calçado. Cara, eu entrei na Calan em Santo André, acho que era K4, salvo erro. Trabalhei 3 meses lá, meu Deus do céu, pensa num cara que não deu certo com sapato, meu. Pensa num cara que não deu certo. Eu não consegui vender, cara. Não me adaptei com o produto. Não deu, não consegui. E eu me lembro que o gerente, o dia que eu fui embora, ele falou pra mim assim, esquece, cara, você não nasceu pra ser vendedor, não. Vai fazer outra coisa da vida. E aí eu saí de lá, entrei numa concessionária e arrebentei, nunca mais parei. Então eu tenho essa história. Pô, o cara falou pra mim que eu não ia dar certo com o sapato. E assim, eu até brinco, né? Que falei, gente, acha aí as empresas de calçado pra eu dar treinamento, porque eu preciso acertar, aprender a vender isso aí. Mas eu não acho que o vendedor vende qualquer coisa. Eu acho que você precisa se identificar com o produto. Eu transitei em alguns produtos, sim, mas todos eles eu tinha identidade com ele. Então você precisa talvez falar assim, o cara vende carro, vai vender pro cosmético. Pô, é um cara que gosta de cosmético? É um cara que, né, ele curte, ele se conecta com o produto, faz sentido para ele a apresentação. Por exemplo, já me chamaram algumas empresas de sex shop, por exemplo, eu não tenho conexão. O pessoal tudo dá risada quando eu falo isso. Tal, não é isso, não é um produto que me chama. Eu não vou, tem outras coisas que eu não faria com vendas. Então, não acho que o vendedor vende tudo e qualquer coisa. Tem que se identificar com o produto, com o serviço. Falando de sex shop, uma história engraçada aqui. Peguei um projeto de consultoria do Sebrae, 10 sex shop. Cara! Dei consultoria para 10 sex shop. Meu Deus, meu Instagram parecia um site pornô, que eu tinha que seguir os caras. E era extremamente desconfortável, você não sabia o que podia falar, o que não podia. E ela, como eu divulgo isso? Eu falei, cara, eu não sei, você tem que falar a vantagem do produto. E como você vai falar vantagem? Puta, foi bem... Meu Deus do céu, eu sofri. O Instagram bloqueia porque é conteúdo sexual. Nossa senhora, foi pesado. Cara, peraí, volta aqui, comportamento do empreendedor, vamos olhar aqui. Mas tem iniciativa, meta, porque, cara... É isso aí. Eu não pego, por exemplo, eu fui convidado para palestrar em um evento, falei, olha, eu não vou. Inclusive indiquei, falei, acho que talvez essas pessoas fariam, mas eu não faço. Então, assim,
Esse negócio que, nossa, esse menino fala pra caramba, acho que eu vou pôr ele em vendas. Tudo isso hoje não funciona mais, né? Vender tá muito mais sobre fazer pergunta, ouvir o que o cliente tá falando, escutativa, ter percepção, criar solução, dar uma consultoria. Não é vender o que o cliente quer comprar, mas o que ele precisa comprar. Então, acho que vender tá muito mais ligado em calma. Eu tenho muitos vendedores que são introspectivos e vendem pra caraca. Tenho vários vendedores na minha base introspectivos de empresas que eu dou consultoria, o cara que é o cara que mais vende. Ele é um cara técnico, por exemplo, eu pego muito na área de conformação industrial, que é uma área que eu atuo forte na indústria, com consultoria. É comum eu pegar o cara do projeto e trazer o cara para as vendas. É sucesso na veia. É um cara mais calmo, não é um cara agitado, muito falador. Não que o vendedor agitado não venda, não é isso. Mas incomoda, não incomoda. Você tá, o cara eu falei, meu, calma aí, amigão. Deixa eu falar, você não deixa eu falar. Você já tava com o vendedor e falou, amigo, você não quer ouvir, meu? Você tá falando que você já entendeu, mas até agora você não trouxe nenhuma solução. Você não quer ouvir? Você não quer que eu te explico? É assim. Então, assim, o vendedor hoje, ele precisa estudar, meu. O cara precisa estudar. Precisa saber sobre gente, sobre conexão, precisa saber de mais coisas. Era essa a pergunta. Assim, qual é o primeiro passo, o próximo passo, assim, para quem quer começar virar um vendedor de verdade? Fala, pô, eu sou um vendedor profissional, não um vendedor de colchão, né? Qual o primeiro passo? Cara, o cara tem que estudar o quê? Na prática, eu faço o quê? Eu vou ver um podcast de quem? Eu vou ler um livro de quem? Existe uma... A psicologia fala um pouco disso, eu não sou especialista em psicologia, né? Eu sou apaixonado pelo tema, mas ela diz o seguinte, que se você vai com livros, com podcasts, que é audiovisual, se você lê, se você escuta, se você participa de um evento, a sua chance de você vai aprender com muito mais facilidade, né? Então, assim, o que eu faria? Eu começaria lendo livros, que é uma coisa que eu gosto. Aí o cara fala assim, cara, eu não gosto de ler. Ouça o livro, pô. Ouça, coloca o audiobook lá. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Negocie outro livro. Negocie como se a sua vida dependesse disso. Armas da Persuasão, outro livro, terceiro livro. Pô, se você começa a ler... ouça os podcasts que falam sobre vendas. Tem muita gente boa no mercado falando sobre vendas. O podcast de hoje já... O de hoje, por exemplo, é uma aula, né? Tem o seu podcast. Tem um cara fantástico, eu gosto muito dele, que é o Thiago Concer. É um cara, assim, relevante. Um cara chamado Lupa, o vendedor Pitbull. Um outro cara... Tem outros bons também. Então, eu vou falar desses dois que são pessoas que me inspiram. Eu respeito esses caras pra caramba. Pessoas boas, profissionais intelectuais, gente do bem também. Cara que fez acontecer também, porque tem um monte de gente hoje que fala o que você tem que fazer, mas ele mesmo não faz, né? O cara fala pra você ler, ele não lê. Fala pra você estudar, ele não estudou. Então é uma loucura isso aí, né? O mundo tá de ponta cabeça. Então, assistir o podcast, participar de palestras, né? E conhecer o produto, conhecer o concorrente. Não tem como não estudar. Não existe o vendedor que não estuda, porque assim, o cara não conhece concorrente. Eu tava falando com um vendedor hoje, ontem, né? Eu fiquei impressionado. O cara mandou uns áudios, eu falei, ó, tô ocupado, já vejo. Aí eu fui ouvir os áudios do cara, puta, que estrutura. Ele falou, Calegari, ó, nós perdemos essa quantidade de orçamento por conta disso. Acho que nós estamos com problema com precificação. Eu encontrei aqui um gap. Já tô chamando a diretoria da empresa pra gente conversar. Cara, eu percebi que nós perdemos X quantidade de orçamentos por conta do preço e o problema tá na matéria-prima. Você entende? Não tem como o cara não estudar. Se o cara não pensa, não tem como em vendas você se dar bem se você não pensar. Já foi o tempo que você... eu não sei se era um ditado, mas era uma fala que eu acho medíocre, mas era assim. Esse cara vende a mãe e entrega a sogra. Era o ditado, né? Esse cara vende geladeira para esquimó. Amigão, você vai arrumar um problema. Para você vender uma geladeira para o esquimó, você vai ter que explicar para o esquimó por que ele precisa da geladeira nos dias atuais. Pode ser que você tenha uma técnica boa de explicar para ele que se ele caçar, ele não precisa consumir tudo no mesmo dia, que se ele tem uma geladeira conserva numa temperatura, ele pode utilizar em mais tempo. Você precisa ter argumento, porque hoje não tem esse negócio de você apresentar e vender, não. O cliente sabe mais que a gente, né? O cliente tem tempo para pesquisar só um assunto, você tem que pesquisar 1000. Então o cliente sabe mais. Então você precisa ter argumento. Eu acho que o que falta, assim, se eu pudesse dar uma dica de ouro, você fala assim, cara, qual dica de ouro você daria para o vendedor? Tenha argumento. Crie enredo com argumentos que façam sentido. Deixa o cliente contar a história dele. Não fica querendo contar a sua. Esse dia eu estava com um vendedor, ele falou assim, você viaja, cara? Eu falei, eu viajo. Não, eu viajo pra caramba, cara. Eu tive no Maceió, tive não sei na onde e tal. Eu fui não sei pra onde, sei pra onde. O cara não deixou contar uma história minha, meu. Caraca, ele só contou as dele.
Entendeu? Deixa o cliente contar a história. Se o cliente conta a história, você pega no meio das histórias que o cliente está contando algo para você estruturar a sua oferta. E aí você cria uma oferta que a gente chama de MOP. Melhor oferta possível. Aí é irresistível. O cara fala assim, se eu não comprar desse cara, eu tô perdendo dinheiro, eu vou comprar desse cara porque ele é muito bom. É isso. Isso você fala de ouvir o cliente, eu fiz uma estratégia, não maldosa, com uma estratégia de vendas, mas na clínica eu coloquei uma recepcionista, a gente fala de concierge, era uma senhora Que extremamente legal. simpática, magraça. Eu falo, seu papel aqui é tomar café com o cliente. Olha que Porque legal. deixa ela falar, deixa ela contar da viagem. Quanto mais ela falar, você anota no prontuário que quando chegar para a doutora já sabe da vida dela isso. inteira. É isso. Foi só pergunta. Sabe o que eu observo? Que 90% dos vendedores hoje que me atendem, se eles soubessem o que eu faço, eles me venderiam pelo menos o dobro do que eles me vendem. Cara, sem sombra de dúvida. Se eles soubessem o que eu faço. Tem uma história que eu contei num podcast, que eu vou contar aqui também para vocês. Eu fui ascendendo, né? Fui crescendo. E tinha uma loja, não vou falar a marca, para não fazer o marketing, senão tem que pagar a publi agora, né? Uma loja que eu sempre passava em frente a ela assim, no shopping, e falava, um dia eu vou ter grana para entrar aqui e comprar. Então você viu os preços ali, não dava, né? Não dava. Mas 2020, 2021, as coisas já estavam acontecendo, eu entrei nessa loja e eu fui lá para comprar. Mas eu tenho uma fórmula. Eu cheguei e falei, eu só vim dar uma olhada, acho muito caro e tal. Mas, cara, eu não tenho grana para comprar. E aí veio a vendedora, assim, extraordinária. Ela veio. Falou pra mim assim, não, fica à vontade, o senhor conhece a marca? Eu falei, não, só de passar em frente, né? Nunca usei. Ela, porque não é caro. É um produto confortável, tal, calçado. Produto confortável, tal. O senhor faz o quê da vida? O senhor trabalha com o quê? Eu falei, eu sou palestrante, sou treinador, dou consultoria e tal. Ela falou, eu posso olhar o calçado que o senhor tá? Aí pegou o calçado, olhou. Ela falou assim, o senhor sente dor na coluna, assim, nas costas? Eu falei, só tenho dor nas costas, cara. E eu acho que era por causa também, né? Tava acima do peso. Eu falei, eu tenho problema de peso. Ela falou, não tudo bem, mas esse calçado, essa sola não é para o trabalho do senhor. Quantas horas o senhor fica em pé? Depende, 8, 10, 12, 15, depende. Não, vem cá. Que número o senhor calça? Calça esse calçado. Pus no pé. Cara, quando eu pus no pé, velho. Comfort, né? Falei, caraca, foi isso que eu preciso, meu. Ela falou, tá vendo, é isso que o senhor precisa. Muito mais elegante, mais sofisticado também, tem moderno. Tem esse amortecedor, aquele. Tá, esse é pra esse. Mas agora, esse aqui o senhor precisa pro dia a dia. Rapaz, eu entrei na loja pra comprar um calçado. Saí de lá com meia, com calçador, com 2 calçados, com cinto. Minha esposa quase me arrebenta. Comprei um cinto. A esposa quase me bate. Não é possível que você comprou um cinto desse. O que aconteceu? Por ela entender o que eu faço, ela conseguiu criar a melhor oferta. E sem mentira, eu sabia que aquilo que ela estava... Lógico, do meio para frente, eu falei, filha da mãe, me pegou com uma técnica de vendas. Maravilhosa. Eu sou cliente da loja até hoje. Maravilhosa. Me pegou com a técnica de venda certa. Conectou, fez pergunta, entendeu a necessidade, ofertou. Não tem como você dizer não. Se você sai de lá sem o calçado, você se sente um tonto. Você fala, eu sou um besta, por que eu não comprei esse calçado? Tem uma necessidade. Eu tenho a necessidade. Então, assim, ela não acreditou quando eu disse que eu não tinha dinheiro. Continuou fazendo pitch. Então, falta escutativa, falta esse cafezinho, como parabéns, muito legal. Falta atenção. As pessoas vivem sem tempo para dar tempo para quem precisa de tempo, que é o cliente. O cliente foi lá e comprou aquele espaço. Ele vai comprar de você ali, cara. Então, falta isso. Acho que tem muito para melhorar ainda. Eu fico feliz porque tem bastante serviço para mim. Quanto mais gente ruim, melhor. Boa, Quanto mais problema, agora aprendi, quanto mais problema... Quanto mais problema, melhor. Esses dias um hater escreveu assim, né? Que agora eu fico feliz. Eu aprendi com o Borghetti, né? Foi o Borghetti que me ensinou. Eu aprendi com o Borghetti que tem que ter hater. E aí corte lá, o hater falou, esse cara não entende nada de vendas e tal. Daí eu pensei assim, quanto mais hater, melhor. Sinal que tá chegando. Esses dias teve um cara que escreveu no podcast aqui, escreveu um negócio. Caramba, que legal! Que legal, quanto mais o cara encher o saco, é melhor ainda. Comentaram, aí manda coraçãozinho. Vou começar a falar assunto chato aqui, os caras... O que as pessoas não entendem, né? Que cada um tem um ponto de vista em determinado
comentário, em cada um, aí a pessoa tira o que é melhor para ela, né? Boa. Se serve, serve. Se não serve... Um dia a mulher falou assim para mim, eu não sabia que com esse que você tinha esse posicionamento, tô deixando de te seguir. Falei, puxa, que pena, você poderia ficar e me provar com o seu posicionamento para eu mudar. Não vai embora, fica aqui. Ela, kkkk, eu acho que ela ficou. Peraí, geladeira para ele, ofereça como aquecedor que ele compra. Aí, ó, não... né? Então você precisa tem que ter o argumento. Não tem mais esse negócio que você... Antigamente, cara, isso acontecia muito, assim, muita mentira em vendas, né? É venda a todo custo, mas é uma vez só, custo, né? Eu fui numa loja outro dia, experimentei um calçado, aí eu falei pro cara, eu quero esse de um valor maior. Já era um cara veterano. Falei, eu quero esse calçado, um tênis para correr. Falei, eu quero esse num tamanho maior, maior do que esse número. Daí ele foi e voltou, pôs a caixa em cima da mesa e falou, tá aí, tal, tal. E aí eu percebi que a caixa tava sem o número. Aí eu falei pra minha esposa assim, ele trouxe o mesmo tênis. Aí minha esposa falou, não é possível. Eu falei, eu conheço a raça. Abri, era o mesmo. Falei, grande. Aí ele, putz, cara, não tem outro número. Eu falei, aí você ia fazer eu levar esse. Eu falei, obrigado. Aí eu entrei na empresa, falei, olha, me apresentei, nem rede social, entrei no saque da empresa, falei, olha, aconteceu um fato muito ruim. Se eu fosse vocês, dedicava tempo treinando o time de vocês. Isso passou por muitas vezes, cara. Aliás, segue meu cartão. Eu faço isso, inclusive, se precisar de mim. Mas você entende? Não dá pra ser assim. Você nunca mais volta. Não dá pra ser assim mais, cara. Esquece. Ou você fala a verdade do seu cliente. Porque é melhor você perder a venda do que o cliente. Quando você perde a venda, ele volta. Você perde o cliente, é intangível que você perde. Então é melhor você perder a venda. Perca a venda, mas não perca o cliente. Eu falo que para sentar nessa cadeira aí, eu convido pessoas com um propósito. Sim. Um propósito de vida, algo maior. Inclusive, o podcast chamou O Sentido, que é o sentido de fazer o que você faz. Sim. Por que você faz o que você faz? O que faz você acordar, dormir? Você falou dormir 1h da manhã, acordou às 5 e a esposa falou, você está com essa energia. O que faz você acordar e falar assim, eu preciso? Cara, você sabe que eu tava com medo dessa pergunta sua aí, né? Ô, pergunta que eu tava com medo de chegar. Mas não, o meu medo de responder essa pergunta é assim, eu vou ser honesto pra você. Eu sou encantado por fazer as pessoas realizarem os sonhos delas. Por ter sofrido muito escassez, eu fui um cara muito escasso, cara, assim, muito escasso. De chegar nos lugares assim, as pessoas levantarem porque a gente chegou dentro de um determinado lugar. Assim, do banco onde a minha mãe sentava, a gente sentava assim, ficava vazio, porque as pessoas não queriam sentar com a gente. Minha mãe enferma e tal. E eu sempre acreditei que era possível chegar. E uma coisa que o meu propósito é mudar o mundo e as pessoas através do conhecimento. Essa é a missão da minha empresa. Mudar o mundo e as pessoas através do conhecimento. Qual o mundo? O mundo todo? Eu acredito que eu não vou chegar no mundo todo, né? 8 bi, né? Seria muita... seria talvez uma presunção, né? Caramba, cara, 8 bilhões de pessoas. O mundo das pessoas que estiverem perto de mim, eu quero mudar. Eu tenho como missão mudar o mundo das pessoas que estão perto de mim. E eu não faço pelo dinheiro. Já há muitos anos eu não trabalho por causa do dinheiro, cara. Há muitos anos. Quem trabalha comigo sabe que o que eu estou falando é verdade. Eu não trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho pela realização da vida das pessoas. Quando alguém conquista algo, me liga e fala, cara, eu consegui, pô, isso me gatilha para mais 6 meses para frente. Então, assim, e eu sei que eu não vou conseguir fazer por todo mundo, mas por todo mundo que eu conseguir fazer vai estar bem feito. Eu acho que isso que mais me define, assim, o meu propósito, mudar o mundo e as pessoas através do conhecimento. Eu sou apaixonado. Como você quer ser lembrado? Se um dia, quando você se for, as pessoas vão falar, cara, o Rodrigo era aquele cara aqui. Bravo pra caraca, sangue de italiano na veia, mas que daria a vida dele por alguém que estaria precisando. Não tenho preguiça, cara. Tipo assim, eu vou ser lembrado por isso. Assim, um cara que falou a verdade pra todo mundo que mereceu. Eu vou ser referenciado pelo cara que falou para as pessoas que elas precisavam ouvir, mesmo que elas não quisessem ouvir aquilo. Mas elas ouviram aquilo que elas precisavam. A maioria delas sararam. Outras continuaram doentes por opção.
Se você pudesse dar um recado para quem está assistindo, o empresário que está assistindo aqui, está aqui. Para todo mundo que está ao vivo aqui, se pudesse dar um recado para essa galera, para o empresário. Primeiro, não desista, né? Porque os caras falam assim, não, desistir não é uma opção. Tudo conversa. Na hora do vamos ver mesmo, todo mundo acorda de manhã e fala, acho que eu vou desistir. Não. Primeiro, não desista. Segundo, tem saída. É que a gente não achou ela ainda. E às vezes a gente fica procurando dentro de um labirinto uma saída que a gente não sabe, não conhece o labirinto. Peça ajuda. Esteja perto de pessoas que te colocam pra frente, meu. E acredite, se aconteceu aqui, vai acontecer no físico também. Então não desista, meu. Pra frente. E peça ajuda. Né? Não seja ignorante, peça ajuda. Quando eu contratei a consultoria financeira, uma pessoa falou pra mim assim, um consultor de empresa que contrata uma consultoria financeira? Falei, porque eu faço o que eu falo. É só por isso que eu trouxe uma consultoria financeira. Né? Então, assim, não peça ajuda. Peça ajuda, cara. Peça ajuda. Eu acho que o maior recado que eu poderia dar para os empresários é peça ajuda. Clame por ajuda. Traga pessoas boas para fazer aquilo que você é ruim pra caraca. Que tem um monte de coisa que nós somos ruins. Traz gente boa pra fazer o que você é ruim mesmo. Aí você muda o jogo. Acho que é um recado que vale a pena seguir. Bom. É uma dica que vale a pena seguir. Muito bom. Um outro recado também. Rodrigo Calegari, ponto oficial. Conecta lá. Fala suas redes. Eu estou nas redes sociais como Rodrigo Calegari, ponto oficial. Você me acha. No LinkedIn eu estou como Rodrigo Calegari. O site da nossa empresa é www.calegariassociados.com.br. Nós vamos trazer o site da Calegari Associados para o Rodrigo Calegari, né? Então vai ser rodrigocalegari.com.br, mas isso deve demorar uns 30 dias ainda. Fala da imersão, já tem data e tem página de vendas? Como? Imersão Decolar, vai subir a página de vendas, eu acredito que após o nosso jantar. Eu vou fazer um jantar para empresários em Santo André. Então, se você tiver algum interesse, chame no direct. Vai ser um jantar exclusivo para empresários. Lá nós vamos falar de negócio e eu vou apresentar a imersão do ano que vem, Decolar. O Decolar ele acontece bimestralmente para 60 empresários e é um evento para muita conexão. Esse jantar, o slogan dele é venha se conectar com outros empresários e fazer negócio. Então nós vamos sentar em mesas para fazer negócio eu vou palestrar também, vou falar sobre a importância da gestão, vou falar o que a gente espera para o ano que vem, né? Tanto a nossa empresa quanto o mercado também. Vou falar de tendência, de aceleração, de conexão e chamar todo mundo para ir pro Decolar. Lá cabe gente, hein? Decolar. Decolar é uma imersão onde a gente trata todos esses temas que nós falamos aqui com profundidade e ferramenta. Então, o empresário que vai para o Decolar não é uma imersão de gritaria, de pula-pula. Tem também um momento lá que a gente levanta e tal, mas a maioria do tempo nós estamos entregando conteúdo. O que eu faço? Eu peguei tudo que deu certo nas consultorias que eu dou, tudo que dá certo, trago para 2 dias na imersão. Então, o cara, ao invés de comprar minha consultoria, ele vem para a imersão, e lá ele entende como fazer. E depois, se ele precisar de outras coisas, na esteira a gente tem outro trabalho, mentoria individual, mas a porta de entrada é o Decolar, a imersão. Lá o cara conhece o que a gente faz com força, as empresas que a gente atende, os milhões que a gente gere por mês, os quase 500 vendedores que nós damos consultoria, é uma loucura. O Decolar, você sabe que no Decolar eu elimino 2 quilos, cara, por imersão. É uma explosão. São mais ou menos 2 dias, 22 horas de aceleração. Muita aceleração. Aceleração, conexão, saída. Lá no Decolar, os empresários podem trazer a dificuldade que ele tem e lá a gente cria a solução na hora. Então é muito bacana. Bom, muito legal. Parabéns. Bora lá, espero você no meu jantar. No jantar, já fui convidado para o jantar. Quero você Com lá. certeza Jantar vai ser estarei. importante. Obrigado. Cara, passou muito rápido. Passou? Passou absurdamente rápido. Eu consegui responder todo mundo? Não, eu vou falar que não, que você vai ter que voltar. Vocês eu adoro voltar, né? Só pra deixar claro pra vocês. Então, uma coisa que eu gosto, né, Larissa? Eu amo voltar. Voltar é uma coisa que eu gosto, em tudo na vida. Como eu gosto de voltar. Boa. Voltar é coisa boa pra mim. Porque voltando a gente aprende mais, né? Então, só queria te agradecer, assim, foi sensacional. Legal. Foi muito esclarecedor, muito bom para quem assistiu na live e valeu para quem ficou. Obrigado, né, pela audiência da live. Então, também. só te agradecer mesmo, de verdade. Conte comigo, que precisar também. E vamos estar mais perto. Eu espero que a gente possa conectar negócios também. Sim. Eu sou um cara que... Eu só faço negócio com quem eu me conecto. É muito comum as pessoas me ligarem, né? Calegari, eu quero isso, quero aquilo. Cara, só faço negócio com quem eu conecto mesmo. Então, nossa rede é uma rede muito forte de consultores financeiros, tributaristas,
Marketing eu não tenho gente boa perto, precisa de mais gente boa. Contabilidade, então a gente tem como é que a gente chama? É um hub. É um hub de soluções onde eu atuo com vendas e liderança. E gestão de pessoas, esse processo todo que eu falei aqui. E o restante do nosso time cuida das outras áreas das empresas. A gente tem feito muita coisa boa aí por todo o Brasil e fora também do Brasil, né? Como cliente na Angola, Paraguai, nós estamos acelerando. Legal, parabéns. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado pelo convite. Também. E valeu a pena eu ter insistido para vir. Eu sei que você ia me convidar, mas eu tava com pressa. Quem não pede, né? Quem não chora não mama, né, meu? Ele tá brincando porque já tava na lista que ele ia vir. Aí você não tá me chamando? Eu falei, você já tá na lista, eu só não te avisei. Muito obrigado. Mas foi muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Espero que todos utilizem esse material para acelerar mais os negócios. E o que precisar, só me chamar também. Se algo que eu falei aqui não ficou claro, me chama, que eu respondo, vou tomar todo o cuidado aí para esclarecer. Vamos divulgar. Quem está assistindo aí já encaminha esse podcast, vai sair. Quem tiver aqui já dá o sininho, se inscreva. Vamos divulgar nas suas redes, nas minhas, e vamos atingir mais pessoas para mudar o mundo das pessoas através do conhecimento. É a meta. Obrigado. Obrigado. Então, eu agradeço oficialmente todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal para a gente poder indicar para mais pessoas. Tá? Obrigado, pessoal do Estúdio Sigma. O Marcos, a Camila, um beijo. Cadê o tchauzinho deles de sempre? Aê, valeu, galera. Boa, muito obrigado. Valeu, pessoal da IC Barra Funda também, o Anderson, a Pri. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo a todos. Valeu para quem ficou no Instagram também. Um beijo e até a próxima.